que acontece? O papo com a Joyce foi foda. Foi. Então a gente decidiu dividir em duas partes, mesmo porque as duas partes, elas têm coisas muito específicas, né? Então acho que a primeira delas a gente vai abordar de um jeito, a segunda a gente vai abordar de outro. Então essa daqui é a parte 2 do episódio com a Joyce. Talvez seja o que foi gravado Antes. Talvez seja o que foi gravado antes. Talvez Não, seja o que foi gravado mas tudo depois. bem. Ninguém Não vai saber. tem problema. Ninguém vai saber se é antes ou depois. Ninguém vai saber. Exato. Mesmo que a gente esteja aqui se perdendo e confundindo, ninguém vai saber. Tá? Então, essa é a parte 2 do episódio da Joyce. Sejam bem-vindos. Aproveita o episódio 2 que tá bom demais. Mesmo se ele for 1. Eu não sei. Pode ser, não sei também. Vamos falar de casos específicos, Daniel? Vamos falar de casos específicos. Porque nós somos ignorantes. Né? O que a gente faz é ser ignorante, basicamente. Mas a gente faz muito bem isso também. Sim. Ninguém pode falar, é o que nos dá dinheiro. A gente aplica bem a ignorância e faz render. Então, por exemplo, acontece aqui, a gente está com a Vandinha e a gente recebe muitas sugestões. O pessoal normalmente gosta de ver sangue, é o que eles gostam. Eu mando também. Você manda também sugestão? Mando. Talvez Só que eu não dessas... coloco meu usuário, mas eu mando. Então talvez uma dessas tenha sido você. É porque senão parece que até que os de vocês não, mas senão parece que você tá lá, né, querendo mostrar o seu canal pros outros. Não. Inclusive eu gostaria que eu sou uma pessoa muito ética, eu acho que não. Não, eu gostaria que você comentasse para dar credibilidade. Falar, porra, até Adoro a Joyce assiste... Sério, de verdade. Eu acho muito legal. Eu não perco, assim. Adoro. Acho muito legal, muito legal. E ela tava linda no The Noite, né? No The Noite. Nossa, linda, é verdade. Linda, tava arrasando com sua cortininha. Arrasou com a gente, né? Porque ela se preparou e a gente claramente não. Eu também tava com a minha melhor roupa. Pois que é exatamente Mas essa. eu acho que ela tava com um brilho que vinha assim... Ela podia estar com qualquer calça roupa, jeans né? e blusa. Ela tava brilhante. A Vandinha tem um negócio especial mesmo. Ela tem um negócio. É verdade. Mas o fato que a gente tá com a Vandinha aqui e aí vem as sugestões. E a gente às vezes não sabe a história que a pessoa tá querendo. Por que você quer abordar esse assunto aqui? A gente não sabe. Uma que sempre vem de sugestão é da Madeleine McCann, que a gente não sabe. Eu não tenho ideia de quem foi essa menina. Entendeu? Quando fala, é uma menina, eu falei, tá, mas o que a gente vai falar? Eu vi esse doc aí, sei. Esse documentário que tem na Netflix, né? Mas eu não comecei a me incomodar lá pelo meio, porque os portugueses, assim, nada contra os portugueses, mas as polícias... Os policiais lá de Portugal começaram a me dar um negócio, assim, que eles falavam uns absurdos, e eu ficava, cara, que coisa constrangedora. Mas vamos lá falar disso. Deixando claro que, lógico, são policiais específicos. Você não está dizendo que todos os portugueses... Não. Se fosse no Brasil, se fosse uma menina inglesa que tivesse sumido no Brasil, eu provavelmente sentiria a mesma coisa. Foi em Cascais esse crime? Acho que foi, né? No Algarve. Algarve. Mas é litoral também? Eu não sei nada da história. Eu só porque tem conheço muito essa parte inglês, tem a né? história. Tem muito inglês no litoral do Portugal. Não conheço Portugal. A Mad é o seguinte, ela desapareceu nessa praia, o casal era inglês, foi passar férias num resort que tem ali perto. E é aquilo, né? Vamos deixar as crianças aqui dormindo e vamos comer alguma coisa, tomar alguma coisinha ali num bar que, como todo mundo fala e pensa, era perto. Mas não era assim tão perto. Então, eles estavam em um grupo e meio que cada um de tempos em tempos levantava para ver as crianças. Só que aquilo, isso antes de começar a beber, né? Porque a quantidade de garrafas de vinho que tinha ali em cima, você ia vendo ali o teor alcoólico, né? Mudando as horas, né, de vistoriar as crianças. E os outros também estavam com os filhos dormindo e quando chegou no quarto, cadê a menina? A menina desapareceu. A Madeleine, ela era pequenininha, acho que 3 anos, se eu não me engano, ela tinha. Agora eu não lembro a idade exata dela, mas acho que eram 3 anos. E não achavam, e aí o que eles fizeram? Chamaram os pais perceberam que os irmãos estavam no quarto, não tinha acontecido nada. Só que acontece que a janela, ela estava aberta, né? E dava, assim, esse resort, ele tinha uns cômodos, assim, eram apartamentos mesmo, então tinha umas janelas que davam para a rua. E aí todo mundo começou a procurar, fizeram uma varredura geral ali naquela praia, e na verdade diversas pessoas, teoricamente, viram a Madeleine McCann, mas mais uma vez endossando aí o que vocês falaram sobre a polícia, foi assim, muito fácil, teria sido muito fácil recuperar a menina, mas eles foram muito lentos, eles não fecharam as fronteiras, eles não fecharam nada,
Eles ficaram um tempo até na estrada, olhando, aí passa no documentário, inclusive, isso, como eles paravam os carros. Você chegou a ver? Passava 50 carros, eles paravam um carro. Então, foi aquela coisa, mas, a gente vai conseguir encontrar ou não vamos encontrar. E por que estava acontecendo isso? Um pouco antes da Madeleine desaparecer, outras crianças já tinham desaparecido. Era a Joana, tinha um outro... Eu fiz também o da Joana. Porque a Joana desapareceu, só que a Joana era pobre. Esse caso, ele só deu repercussão porque ela era uma inglesa rica. Né? Então, isso também é real, é verdade. Então, não tem... E a Joana, ela desapareceu e era uma gangue mesmo de pessoas ali que, teoricamente, estavam roubando crianças. Então, depois eles descobriram, tem outras crianças também. Tinha um garoto que ninguém gastou 1/10 do que gastaram para procurar a Madeleine, para procurar esse garotinho. E depois eles tinham sido roubados por um grupo de pedofilia. Então, o duro foi que eles encontraram fitas para saber se a Maddie não estava lá no meio. E aí encontraram o filho dessa mulher. E era um garotinho de 8 anos de idade. Então, vocês imaginem, isso aí eram muitas crianças ali no meio. O da Joana foi um pouquinho diferente, mas eles já estavam nesse looping aí de criança que desaparecia. E eles tentam mostrar para as pessoas que aquele local é muito família e tudo, mas na verdade sempre teve um histórico de crianças desaparecerem ali, justamente pela quantidade de estrangeiros que vão para lá. Então, muitos estrangeiros vão para lá e as crianças acabam desaparecendo. Aí, o que acontece? Tem um cara, acho que é um alemão, que eles sempre prometem, todo ano eu vejo na mídia que estão investigando esse cara ele tem uma ficha criminal extensa, é um bom criminoso, e eles acham que quem pegou a Madeleine McCann foi ele, porque ele estaria na praia naquela época, no ano do desaparecimento dela, e ele também já tinha tentado ali, parece que pegar outras crianças também, e eles acreditam que foi ele que pegou a Madeleine, porque teve uma testemunha. Uma mulher teria visto o homem, que até foi confundido com o pai da Madeleine, e que não era, na verdade, era um alemão, e esse alemão, ele foi, e pelo que eu entendi, ou ele matou a Maddie lá, em Portugal, ou ele levou ela para a Alemanha. Mas as buscas estão na Alemanha. Eles buscam no porão da casa dele, buscam em vários lugares. Agora, todo ano eles prometem que, não, vamos achar as evidências de que a Madeleine desapareceu. Desapareceu não, foi morta e tal, por ele. Mas acontece que essas evidências, elas também nunca aparecem. Então, o caso da Madeleine realmente é uma coisa bem, bem difícil. Mas também, não é uma menina tão difícil de ser encontrada se ela estivesse viva. Ela tem algo no olho que é muito, assim, muito diferente. Como se ela tivesse uma gota preta no olhinho dela, dentro do globo ocular, assim, você consegue ver. Então, isso, eles até chamam de marca da morte, isso aí, né? E ela desapareceu e hoje eles fizeram tem aí umas reproduções que eles tentaram, sabe aquele que eles envelhecem e tal, como a pessoa estaria hoje, né? E aquela marca, ela parece que ficou ainda mais visível. Então, assim, pode ter outras pessoas com a mesma marca, mas aí você ser loiro, o olho com uma determinada cor, com uma determinada marca, é um conjunto, pelo menos, né, um pouquinho, pra você investigar, um pouquinho diferente. E o fato é que até hoje ninguém tem de fato certeza se foi esse cara que roubou a Madeleine ou não. Existiram teorias de que, na verdade, para poder se divertir, como o casal era médico, os pais da Madeleine, eles teriam dado remédio de alergia ou algum remédio para gripe para as crianças. A Madeleine pode não ter reagido bem a esse remédio e morrido. E eles tentaram ocultar o corpo. No documentário, porque assim, eu li o livro em português de Portugal. Sim. Que é o livro, inclusive, do próprio investigador, que depois foi totalmente rechaçado e todo mundo passou a odiar o cara. O cara era, de fato, bem... Ele fala no documentário também. E, assim, você vai percebendo, conforme eles vão investigando e tal, que eles focaram muito nos pais, né? Porque eles achavam que os pais, eles tinham alguma responsabilidade. E também acabaram levando cães farejadores, um monte de coisa. Eles estavam com um carro alugado e os cachorros teriam sentido o cheiro do que seria ali um corpo ou sangue, várias coisas.
Resumindo, ele não achou foi nada, porque assim, na verdade ele pulava também no quarto, ele pulava, aquilo podia até ser, sei lá, vômito de bebê, um dente, eu não sei. Mas não nada de que desse pelo menos ali uma linha para eles investigarem ou procurarem. Foi um pouco diferente do caso da Joana, que desapareceu um pouquinho antes dela, que tinha vários. Eles chegaram lá, tem muitos, sabe, poços de água? Eles vão cavando aqueles poços e tal. E eles chegaram a procurar em mais de 150, assim, diferente, por isso se achava a menina, ninguém conseguia encontrar a menina. E no caso da Madeleine, não tinha uma linha mesmo. E aí você imagina um lugar fervendo de gente em férias, você encontrar uma criança que desapareceu. Aí você fala, mas era uma criança diferente, era tão bonitinha, tão loirinha. Tá, gente, ela é diferente na TV, mas quando você olha um bando de criança loirinha ali junto, com roupa de banho, ela passa a ser uma criança comum. Então, tinha essa testemunha. E foi essa testemunha que mais tarde chegou e acabou levando a polícia até esse cara. Eles começaram a investigar e olharam a ficha criminal. Ele chegou aí na casa de uma mulher e tentou roubar a filha dela, assim, à luz do dia. E ele também passava pela casa das pessoas e pedia coisas, dizia que tinha uma ONG. Ele falava um monte de coisa. Então, assim, ele já era uma figurinha carimbada no lugar. E aí eles pegaram e começaram a levantar a vida dele. E aí, chegando à conclusão que ele estava lá, também não é uma coisa tão segura, porque a conclusão foi essa, ele estava lá. Ele batia mais ou menos com a descrição que tinha sido dada da pessoa que viu, né, o momento e tal, que a menina desapareceu. Mas também não existe uma certeza. Enquanto não encontrar pelo menos um corpo, não tem como dizer que o cara fez absolutamente nada. Mas eles também não revelam se ele está preso. Eles não dizem nada sobre isso. A única coisa que a Alemanha diz é estamos procurando. Vamos dar novidades. Teremos novidades até o final do ano. Só que é o segundo que a gente vai ver. O segundo final do ano e nada. Novidade. Não tem novidade. E quanto mais tempo passa, pior é, né? Acho que era pra ela estar hoje já com quase 18 anos. Ela tinha uma quê? mulher. 5? Ela tinha 3. Três? 3 ou 4, é. Bem pequenininho, bem pequenininho. Parecido com o caso Evandro, né? Mas o caso Evandro... Olha, o caso Evandro, ele também foi, parando para pensar também que teve um caso antes, que foi muito parecido, né? Agora eu não lembro o nome do menino. É Leandro. Leandro, boa. Que era parecido, inclusive, às características físicas, né? Eram crianças loiras que estavam aparecendo praticamente ali sem um órgão no corpo e tal. Eu fui muito perseguida pelo grupo do Evandro. Porque quando eu fiz o vídeo, eu contei o caso que se sabia. Porque, assim, eu não sou... Como eu posso explicar? Eu tenho que ser fiel com as pessoas. Eu não posso colocar o que eu acho, o que eu penso e o que eu sinto dentro do que eu estou contando. Eu até posso emitir a minha opinião, mas eu entendo que criaram um podcast. Eu entendo que criaram esse podcast juntamente com a pessoa, né, que foi prejudicada com esse caso. Eles se uniram na esperança de vender livros, de dar um boom no podcast, de dar um boom no livro e também na série, né? Eles se juntaram. E aí, quando pegaram, o que eles fizeram? Eles começaram a pegar vídeos de youtubers que tinham feito esse caso, alguns bem mais antigos, e começaram a jogar no grupo. E esse grupo começou a fazer quase que um linchamento virtual. Então, eu passei isso. E as pessoas chegavam lá ofendendo pesado mesmo. E justamente essa pessoa que saiu prejudicada, no caso Evandro, acabou sendo presa, ela é uma das administradoras do grupo e era justamente uma das pessoas que mais excluía as pessoas que iam contra o pensamento dela. E isso não foi só comigo. Foram diversos criadores aí de conteúdo, do mesmo tipo de conteúdo que tiveram esse problema. Porque era a seguinte informação: queremos que você... Como se você trabalhasse, né, para eles. Mas, enfim. Queremos que você delete o vídeo e refaça. A gente te manda o livro, Não, eu não vou. Porque isso aí é te fazer descer pela garganta uma história que não é comigo que eles têm que ver. Esse caso, então, precisa ser reaberto. E eu não posso reabrir um caso. Então, eles precisam fazer isso, né, com, enfim... quem é competente, quem tem a competência de fazer isso. E não com o YouTube, mas isso vem com a questão da pressão da opinião pública. Se todo mundo começar a rezar a mesma missa, é muito mais fácil chegar a um santo.
Então, tentaram comigo. É que eu sou dura na queda, mas tiveram pessoas que ficaram super mal. Youtubers grandes, hein? Grandes. E não adianta, a história é essa, a história oficial é essa. Você pode chegar no final e falar, olha, até então, quando eu fiz esse vídeo, não ouvia esse podcast, não tinha noção disso. Mas nem eu e nem várias pessoas que fizeram. Mas assim, eu não posso chegar lá, por exemplo, e falar, olha, mas acontece que pode ser que essas pessoas tenham sofrido, desculpa, pode ser que essas pessoas tenham sofrido algum tipo de, sei lá, de tortura e tal. Eu não estou dizendo, quando eu não falo isso, eu não estou dizendo que não houve. Mas eu afirmar que houve é muito sério. Porque e se não tiver acontecido? E essas informações eu não ouvi até o final ainda, o caso Evandro. Eu ouvi bastante o começo, ainda não cheguei no final. Mas essas informações chegaram bem depois para ele mesmo, né? Ele mesmo foi lá, ó, agora eu estou atualizando tudo que eu contei aqui. Então, se ele, que era, vamos colocar assim, o expert em caso Evandro, precisou se atualizar, eu acho que é meio, né, problemático você querer que toda uma população se atualize desse caso. É a sua vontade? Tudo bem, mas então você tem que fazer valer a sua vontade pela justiça. Se você acha que o que aconteceu com você foi errado, você precisa procurar a justiça. Ali são coisas muito sérias, fitas de gravação de tortura, enfim, coisas pesadas mesmo. Eu não vou fazer o serviço do diabo, desculpa. Se eles que se sentem a ponto, né, de fazer uma série que passa aí, que os donos aí, um dos grandes donos de emissoras de televisão, já fizeram a série. Agora, o que essas pessoas querem? Vender livro? Aí também você tem que saber quando a pessoa vai te usar, né, como palhaço. Então, assim, e na minha opinião, isso não funciona comigo. Eu não tenho problema com hater. Pode me xingar, quanto mais me xinga, mais eu tô feliz. Vai lá, continua aí. Porque aí eu fico com raiva e que eu não faço mesmo. Então, algumas pessoas, ninguém chegou lá e fez o que eles queriam, mas tiveram pessoas que ficaram mal, tiveram pessoas que retiraram o vídeo, e eu não. Eu fiquei firme e forte lá. Enquanto não chegar lá, alguma coisa, ó, tira o vídeo, eu não vou tirar. Porque a partir do momento que um processo ele é público, você pode contar aquela história. E não foi contado de forma irresponsável, não, foi o que aconteceu. E eu não posso chegar e falar, olha, mas na minha opinião, eu acho que deveria ter uma nova investigação, porque essas mulheres, elas podem ter passado por tortura, porque, olha, era a época do regime militar, olha, porque primeiro que isso já vai ser um acidente político. Olha a época que a gente está vivendo para você ir lá falar de regime militar. Uhum. Aí você vem com essa história. Eu não estou entendendo, já que ela tem tanta certeza e tanto material, por que isso ainda não foi desfeito? Aí, quem pergunta sou eu. Só que ela não quer responder. Mas espera aí, a diferença entre o seu vídeo e essa versão desse cara aí é a tortura das mulheres... É totalmente diferente. É outra história. Elas foram torturadas para confessar, todo mundo foi torturado para confessar. Claro que existiam torturas. Só que existiam outras coisas também naquela época, como, por exemplo, o tráfico de criança. Existia tráfico de órgão. Então, se você for pegar, depende. Todo caso, ele tem uma história para contar. Depende da forma que você aborda. Uhum. Então, não sumiu só o Evandro. Naquela região sumiram muitas crianças. E essas crianças, ninguém sabe o que fizeram com elas. Agora, o Evandro calhou de cair lá para elas, mas teve um motivo de chegar até elas. Ah, mas foi uma conspiração política. Ah, mas aí não é meu problema. Não é ser insensível. É não ser maluco. Você não vai chegar... Primeiro que assim... Você pegar... quando eu pego um material escrito, pego algo escrito e tem um monte de pontuações de política, seja de qual viés for, aquilo ali, se eu conseguir anular e puxar a informação, tudo bem. Se não, esquece. Eu já nem continuo. Porque senão, o que acontece? Eu já li coisas que eu sei que foi a própria pessoa que pagou para escreverem, para ver se limpa a barra. Tem um determinado livro chamado Indefensável. É o livro do goleiro Bruno. E lá tá. Ele era só um garotinho que gostava de jogar futebol. O uso do inho de forma exacerbada. Então, você vai percebendo que aquilo vai fazendo com que a pessoa crie uma empatia. E depois você não pense no que um inho pode fazer quando ele se torna um adultinho também.
Então, quando eu percebo essas coisas, eu já manjo na hora. Isso aqui não tem por onde. Entendeu? Então, assim, talvez... Pode ser que não. Pode ser que o cara escreveu dessa forma, é a visão dele, tudo bem. Mas eu ainda prefiro evitar para não poluir o que eu tô fazendo. Se é para cometer um erro, eu prefiro cometer os meus. E não pegar os erros alheios e passar para frente, que aí já também não é uma coisa legal. Então, eu sou muito correta nessa parte. Olha, quando eu fui ver Quando eu fiz o caso, por exemplo, da Suzane. Suzane é um assunto muito interessante, porque a Suzane, você vê no livro do Ulisses Campbell, que sinceramente eu não sei como o Ulisses ele consegue certas informações, mas enfim, você vê coisas que você ia dizer assim, cara, pagaram pra essa menina fazer isso. Tipo o quê? Contas no exterior. Tipo uma rebelião onde o Geraldo Alckmin aparece num helicóptero para tirar ela da rebelião. Por quê? Porque o pai dela era super amigo, ela foi defendida por 17 anos pelo advogado do Rodoanel, o Barney. Então, assim, tudo bem, a gente pode... Eu prefiro acreditar que ele fez isso por amizade ao pai. Só que ela não matou o pai? Então, é muito difícil hoje em dia no Brasil você saber o que é algo político e o que não é. Aí eu vejo algumas coisas que vão saltando, assim, eu sou muito analítica nessa parte, né? Outro dia eu sempre olho aqueles memezinhos, tipo, cadê o Adélio? Que não sei... E eu dou muita risada, que eu falo, gente, esse povo não cansa, né? Cadê o Adélio? Daqui a pouco cutuca de outro jeito. E aí, sem querer, eu entrei num documentário que, enfim, o YouTube jogou lá pra mim, e o cara, ele fazia essa pergunta, cadê o Adélio? Porque parece que o cara desapareceu. Eles pegaram o cara, enfiaram na cadeia, da cadeia levaram, disseram que ele tinha uma doença psiquiátrica, só que ninguém sabe onde ele tá. Ninguém viu esse cara desde daqueles eventos, e ninguém sabe se esse cara tá vivo, se esse cara tá morto, ninguém tem ideia do que aconteceu com esse cara. Então, assim, não adianta perguntar, vai até o lugar que dizem que ele tá, dizem que ele foi transferido, dizem que ele não tá mais lá, nem a família dele conseguiu mais ver o Adélio. Então, assim, são coisas que você vai prestando atenção, e assim, a Suzane, começam a aparecer coisas, pelo menos que o Ulisses relatou no livro, né? Ele relata, por exemplo, da questão da herança. Como que você tem uma neta... É um pouco estranho. Você tem uma neta e ela tira a vida do seu único filho. E quando você morre, você deixa tudo para ela. Mais de R$1 milhão na época em patrimônio, enquanto você tem o Andréas, que vai ficar sem família pro resto da vida, ficou com tudo. Ah, mas ele ficou com a herança do pai, e totalmente da cabeça. Ah, mas ele hoje escolheu o caminho da droga. Não, quem colocou o primeiro baseado na boca daquele garoto foi a irmã dele. Então, assim, são coisas que a gente para olhar e não bate. Aí depois o tempo vai passando, aí você para e pensa. Tá, ela recebeu essa quantia, vamos pensar em R$1 milhão. Como que os irmãos Cravinhos tinham pouco dinheiro, mas uma avó morre e R$800 mil para cada um é dado? Vamos combinar. Uma avó dessa, que te deixou R$800 mil para cada neto ali, será que... Eu não sei se só tinha eles de neto, se ela tinha muito... Não entendi. Mas eles receberam esse valor. E aí você começa a olhar e você fala, tá, então isso aí podia ter sido uma coisa combinada por outros motivos. Ou então, já que ela tirou alguma coisa do caminho, vamos dar uma endossada aqui. Só que a gente nunca vai saber, de fato, de onde veio. Aí fala assim, mas quem estava lá era o político tal. Mas às vezes aquele político tal naquela época era um laranja. E tem mais coisa ali por trás. A Suzane e a mãe tinham diversas contas no exterior. Ninguém sabe quanto dinheiro a Suzane tem. Nem vai saber, porque tá tudo lá e tá bloqueado. Tem conta na Suíça, Nova York, em vários lugares. Então, ela já tinha o futuro dela, de alguma forma, garantido. E aí, você procura saber a origem desse dinheiro. Tanto que existe uma grande discussão, até quem acabou me cedendo um vídeo foi o Maurício Meirelles, que estava com salada. Porque eu sempre soube que o pai da Suzane, o Manfred, ele é da família do Barão Vermelho. E vem aquele povo que diz que vai puxar... Enfim, né? Sempre tem os professores de história, geografia, de tudo. Enfim, da chatice toda. E batem de frente comigo que eu falei besteira. E não, ele era. Porque o Salada teve que atrasar a perícia dele. E ele falou isso naquele podcast.
Eu fui na cara de pau, falei, Meirelles, não tem como tu me dar um pedaço desse coisa aí pra eu passar, porque assim, isso aí vai salvar a minha vida. E ele falou que atrapalhou, inclusive, porque veio os representantes da embaixada alemã, porque ele de fato era um membro dessa família. Então, até isso eles tentaram, tipo, jogar para debaixo do tapete, não, porque teria uma outra história, teriam... Enfim. E aí tiraram, né, essa moça, e aí a gente também não entende, porque, vamos combinar, se a Suzane quisesse fugir, ela já tinha fugido há muito tempo, ela estava fora daqui há muito tempo. Ela só em conta, né, deixou com a vida e obra dela na Terra, o Gugu achou que ele tinha que pagar quase 200 mil reais para falar um pouco com ela. Esse dinheiro foi depositado na conta dela, inclusive a parte da época da namorada dela, a Sandra, e depois a Sandra foi viver a vida dela, Suzane ficou com todo o dinheiro vivo, a gente tá falando de dinheiro vivo, ele ficou com tanta dó dela, que ele mandou 6 máquinas industriais de quase 12 mil reais cada máquina para ela. Então, assim, eu já tava vendo qual era a hora, queria colocar ela no colo e falar, olha, vem, faz assim, deixa eu te criar. Então, eu não sei, eu acho, assim, muito, sabe, a história da Suzane, eu acho que ela não sente tanto, porque eu acho que a coisa também, de repente, pode não ter sido assim. O resultado foi esse. O resultado de tudo foi esse. Agora, a motivação, eu não acho que tenha sido só pela herança, não. E se tinham ou não tinham pessoas encobrindo, eu não sei. O livro do Ulysses Campbell deixa algumas entradas, assim, para as pessoas pensarem aí algumas coisas. Eu não tirei isso da cartola. Obviamente, ali tinham entradas para você pensar isso. Né? E a questão também do Andréas, que todo mundo se pergunta, no livro dele ele conta que o Andréas, aquele dia que ele surtou, que foi encontrado, disseram que o menino estava na Cracolândia. E, na verdade, não. A Suzane entrou em contato com ele uma semana antes daquilo e eles ficaram de conversar. Eles não conversavam há muito tempo, acho que quase 20 anos, sei lá. E ele falou que desligou a primeira vez, na segunda ele atendeu, combinou com ela. Ela já estava na casa daquele Rogério e ele iria até lá, só que ele meio que surtou no meio do caminho e nunca chegou. Então as coisas têm sim, tem uma história, mas aí só passam que o menino foi encontrado lá na Cracolândia e tudo mais. E não foi assim, nem foi na Cracolândia, mas foi a primeira notícia que a Globo deu e depois teve que se retratar, né? Mas eu lembro muito bem disso. E aí quando você pega esses livros e você passa tudo isso, e você passa para as pessoas que existem essas informações, as pessoas também querem ver. Ou essa menina tá muito louca, ou realmente tem alguma coisa. Então eu prefiro que elas pensem, as pessoas pensem até que eu tô doida, porque elas vão lá, compram um livro e, enfim, vão ficar sabendo da história. Mas tá tudo no livro do Ulisses. Eu acho ele genial para escrever essas coisas. Porque sai da zona de conforto mesmo. É perigoso também, mas sai da zona de conforto. Seria mais ou menos isso. É por isso que você falou que era contra a adaptação que eles fizeram para o cinema? Sim, totalmente. Para a Amazon. É Amazon. Os filmes, Amazon, né? São 2 filmes, né? É porque assim, ainda existe muito... As pessoas ainda acham que o que acontece num julgamento, talvez isso tenha mudado hoje um pouco, mas eu acho que não, é o que de fato aconteceu. E não. Ninguém entende que o que acontece num julgamento é um combinado entre advogados e clientes. Existia uma história? Existiu, mas aquela história, antes ela foi conversada, organizada, porque cada advogado vai proteger o seu cliente. Então, você fazer um filme sobre o julgamento, que foi o que aconteceu, você só está mostrando para as pessoas o que foi dito no julgamento. Uhum. Mas quando que no julgamento é dito a verdade e nada mais que a verdade? Quando quem tem o mínimo de conhecimento da história, mesmo de forma colocada na mídia, você sabe que não aconteceu daquela forma. E aí eles acharam que seria interessante, inclusive, fazer 2 filmes para cada um contar a sua parte. E as pessoas saíram de lá apaixonadas, achando que com o tratamento que a Suzane tinha dos pais, eles mereciam até morrer. E isso é um problema. Quando você pega uma Carla Dias, coloca como Suzane, e surtando num tribunal, legal, parabéns. Só que isso aí não é uma coisa muito legal depois, porque as pessoas saem de lá, numa época que se romantiza tudo. Aí você vai lá, você faz uma cena dessa e você não explicou o que é um julgamento para uma pessoa. Você não explicou que aquilo ali foi uma orientação do advogado da Suzane fazer aquilo. Uhum. O Barney fez ela cortar o cabelo na época.
Porque no próprio enterro da mãe, ela tá com uma calça, né? Assim, na época era moda usar aquelas calças baixas e um top, assim, uma blusa curta. E depois ela aparece com blusa de bichinho, do Mickey, sei lá, e, cara, Maria Chiquinha, você tem noção? Então, assim, era aquela história que era pra ela contar, porque de repente isso faria com que ela saísse sem nenhum tipo de pena. E quase deu certo. A Suzane, ela só não foi inocentada por um voto. Porque ela seria inocentada. Então, a estratégia do advogado dela estava boa. Só que precisa se explicar que era uma estratégia de advogado. E aí você tem que ir todo num tocante do que não se aprende nunca na escola. Hoje em dia eles não conseguem o básico de que, na minha opinião, hoje em dia você pegar uma pessoa alfabetizada de muita coisa com a escola de hoje em dia. Aí você pega e você joga uma informação dessa e eles estão achando que de fato foi daquela forma. Ah, isso aí cada um contou sua versão. Ah, eu acho que fulano que é inocente. Eu acho. E vai ficar sempre no eu acho. Só que essa menina tem uma história. E é uma história pesada. Então, acho que tudo é a importância que se dá. Se ela, de fato, fosse uma pessoa ou um cara que fez alguma coisa, mas ficou lá atrás, tudo bem, mas o nome Suzane ainda tem um peso muito grande. Tem um peso por pessoas que nem sabem o que ela fez direito. E aí você vê esse filme e você diz, não, tá vendo? A menina não era tão ruim assim. Só que, lógico, era pra ela não parecer tão ruim. Ela tava num julgamento. Então, esses filmes, eles foram, sim, na minha opinião, 2 filmes muito, mas muito, muito, muito mal feitos. Poderia ter sido feito de tantas formas, sei lá. Eu só achei que... Eu esperei, acho que, muita coisa e eu odeio esperar as coisas por causa disso. Eu esperei muito de uma coisa que depois chegou e... Não cumpriu. Se eu tivesse ido no cinema assistir isso, eu tinha, sei lá, surtado. Porque, além de tudo, no cinema você paga 2 ingressos se você quiser ver os 2 filmes, né? Porque são 2 filmes. E são iguais, gente. Assim, não teve um cuidado de mudar roupinha para poder valer o ingresso do cinema. Não teve. Foi bem, bem complicado mesmo. E só mais uma coisa aqui que talvez você não saiba, mas sei lá, né? Vamos saber. Porque se talvez o crime que ela cometeu foi mais sofisticado do que a gente pensa em termos de não ter sido só uma vingança contra o maus tratos do pai, ou só ser uma pessoa surtada com um namorado a fim de realizar as fantasias da namorada que, sei lá, tá surtada lá, sei lá. Se teve gente interessado em algo, na morte dos pais dela, que tivesse programado essa parada com ela, você vê como uma possibilidade de assassinar essas 2 pessoas por uma questão de grana mesmo, e essa grana que surge na conta da avó, dos irmãos, essa grana que ela tem, que ninguém sabe muito bem de onde é e tal, o próprio avó morre e o dinheiro vai para ela, não para o Andréas. Você vê essa influência deste terceiro, desses terceiros que a gente não sabe. Não dá pra saber, né? Quem. Mas você, tipo, acha que é uma coisa interna à família? É uma parada fora familiar e ela só foi usada ali como um peão numa peça de tabuleiro? Olha, eu acho, tá? Acho, deixando claro aqui que é um achismo. Mas assim, a Suzane é uma mulher muito esperta. Ela sempre foi, desde menina ela sempre foi muito esperta. Você ser criada tão esperta como ela era, num ambiente onde você não é contente e você presta atenção em tudo. Ela vigiava os pais o tempo todo para fugir. Quando se vigia pessoas, se descobre coisas. Então, e se de repente estivesse acontecendo algum esquema por trás ali do que o Manfred estava fazendo, ou qualquer outra pessoa? Ou de repente o Manfred fosse inocente, mas soubesse de alguma coisa que pudesse prejudicar uma pessoa que não queria pagar para ver? E se de repente aquilo caiu para ela como uma boa ideia? Vamos fazer um acordo, a gente resolve esse problema, eu resolvo o seu, você resolve o meu, só garante que eu não vou ser presa. E de repente deu errado. Porque o certo era para ela ter feito mais bem feito, para não ter caído. Por pouco a empregada não foi presa. Era para ter caído na conta da empregada. E aí esse dinheiro começa a surgir, porque querendo ou não, bem ou mal, o serviço foi feito. Então, assim, também é uma forma de se pensar. Porque é muito estranho em todos os sentidos. Ah, mas muitas pessoas já mataram os pais. Mas aí quando você lê um livro desse, você vê diversas entradas estranhas, fora que você vai percebendo que ela era muito mais para a família do que uma jovem de 17, 18 anos. Com 17, 18 anos, ela estava na Suíça abrindo conta com a Marísia. Ela estava em Nova York abrindo conta para colocar dinheiro. Então, assim,
não era uma menina que não tinha instrução sobre aquilo. Ela teria instrução sobre aquilo, ela entenderia uma conversa ou um telefonema ou alguma coisa em meias palavras. Ela entenderia, ela saberia quem procurar. E ela fez isso a vida toda. Ela se manteve viva na cadeia fazendo isso. Então, por que isso veio de algum lugar? Ela não aprendeu do dia para a noite. O problema de todo crime é você olhar só o crime. Mas o crime, ele conta também a história do criminoso. O comportamento dele durante o crime e após o crime, às vezes até mostra que aquele não foi o primeiro crime que ele cometeu. Eu não estou dizendo que é o caso da Suzane, mas às vezes para chegar num nível de brutalidade, você tem que ter ensaiado antes. E aqui não, as pessoas elas focam no que o outro fez e pronto, vai, vamos. Só que tem sempre um antes. E no caso dela, não é de se descartar pela aquela ganância, porque sim, é ganância. A gente sabe que é um pouco de ganância. Mas existem pessoas que elas se odeiam sem nem se conhecer. E isso acontece entre pais e filhos também. E entra uma grande questão também, que é a questão do pais e filhos. Ah, o instinto materno, o instinto paterno. Não existe isso. Então, a pessoa ela pode ou não ter aquele senso de amor, proteção e tal. Só que isso aí tem que ser cultivado. A gente não sabe se isso foi. É claro que para ela nunca vai ser, porque faz parte da narrativa dela. Da narrativa que ela construiu para uma vida. Mas, de fato, eram pessoas mais secas. Eram pessoas um pouco mais distantes. Uhum. Mas daí ela já chegou com papo de estupro, de coisas bem mais pesadas. Então, eu não sei. O meu ponto de vista com relação a isso é que, sim, pode ter sido só uma coisa pequena, mas ela foi protegida. E aí a gente se pergunta, por quê? Uhum. E por que tanto dinheiro? Aí aparecendo, né, em conta de um, conta de outro. De repente eles tinham mesmo essas condições, de repente deixou mesmo, parece que a avó teria deixado porque ela teria necessidade de recomeçar a vida e teoricamente ela ficou sem herança, mas eu acho pouco provável, sinceramente. Esquisito. Bem pouco provável, E é o tipo de notícia que você não vê, né? Você não escuta. Quando a casa foi vendida, foi noticiado. Mas quando ela recebeu essa herança, nem nada. Eu não sabia disso. Mas ela recebeu. Uma casa, não foi 1 milhão, foi uma casa no valor de 1 milhão, aí tinha um carro e mais algumas economias e investimentos. Tipo, não dá nem para saber direito quanto são essas economias e investimentos. Eles colocam e fecham num valor de 1 milhão, mas pode ter sido até mais. E a questão também dos outros. E se a gente for olhar pela parte de proporção, ela ficou com uma parte maior. Eles eram o quê? Os ajudantes. Orelha seca do crime, então recebe um pouco menos. Uhum. Justamente as contas batem. Uhum. Só que aí você... Claro que não dá para você provar isso. Como o Ulisses também não conseguiu um documento, ficou pela parte de se pensar. Mas logo no começo, quando ele começou a jogar essa questão toda de conta, de caixa 2 e algumas coisas, eu falei, isso aí tá azedando. E aí, isso aí das heranças, eu acho que só tem da Suzane no livro, mas se você pesquisar, você encontra dos meninos. Inclusive, o menino lá, que namorava com ela, Daniel, até investiu um pouco na vida, casou com a filha de uma ex-carcereira e tentou tocar a vida aí, né? O outro, não, a vida louca total mesmo. Mas os dois receberam a bolada deles. Agora, de onde saem essas heranças aí incríveis, eu não sei. Eu sei que a gente, pelo menos eu não recebo. Pois é, de uma 1.600, pô, essa velha tinha esse dinheiro, não precisava ter matado o pai da outra, precisava. Né, porra? Pedir emprestado dinheiro pra comprar a moto que ele queria tanto lá. Ele comprou a moto, acha? só não andou muito em moto. Ele comprou, ele foi, dali pra cadeia. Né? Ele tinha que ter comprado de camisa longa, mas ele vacilou, foi de regata. Tem jeito. Mas antes da gente mudar de assunto, eu queria voltar um pouquinho no caso Evandro, que aí é uma curiosidade própria, mas eu imagino que muita gente deve ter a mesma. Porque eu não sei, aí acho que a gente podia pontuar a versão que se tinha até um certo ponto, a versão que se fechou essa história, que também é inconclusiva, né? Porque no fim, eu não assisti, mas parece que não sabemos onde está o Evandro. Então, eu não assisti por livre, espontânea falta de vontade mesmo. Porque quando me forçam demais, assim, descer pela garganta, eu
Eu não assisto. Eu não assisti mesmo, porque eu mais sofri essa pressão. Eu assisto tudo, gente. Eu assisti o João de Deus nas 2 versões, a que saiu na Netflix, a que saiu no... Assisto sempre, mas essa foi uma série, por exemplo, que eu não assisti. Tá. Mas eu conheço muito bem, sei o que elas alegam ali, né? No caso, acho que agora só tá a Beatriz viva, a mãe dela não. Mas elas dizem o seguinte, que aquilo foi tudo um plano, né? Que aquele menino apareceu morto, elas não tinham nada a ver com aquilo. E que fitas, ali existiam fitas, elas foram torturadas por dias e todos os tipos de tortura daquela época, a gente não precisa pontuar, né? Cansar as pessoas com isso e chatear. E parece que existem umas fitas. Só que me falaram o seguinte, não cai nessa. Inclusive foi um jornalista que falou, não cai nessa. Porque as fitas, elas têm uns cortes, que talvez seja por isso que não consigam reabrir o caso. Às vezes a fita é até verdadeira, mas eles já tinham essa malandragem de, na hora de gravar, fazer esses cortes para dizer que depois houve uma edição e tal daquela fita, algum corte na fita e aquela fita ser invalidada. Agora, se isso foi feito na época, depois, ou por quem, eu não sei. Acontece que quando ele desaparece, a família, né, ela entra como suspeito e entra também... Elas eram filhas... Ela, né, a moça responsável aí, a Beatriz, ela era filha do prefeito da cidade. E esse prefeito, ele tinha uma vontade muito grande de transformar o lugar, assim, um lugar mais cheio de prédio, né? Aquela coisa toda, quando lá era uma cidadezinha pequena. E quando esse menino desaparece, muitas pessoas começaram a se questionar. E tinha... Eu já ouvi algumas versões sobre esse caso. Uma que parece que elas eram de fato de uma religião. Eu não sei se era o candomblé, eu não sei o que foi. Teve um pouco, no meu ponto de vista, e não defendendo, nem defendendo, né, mas assim, eles encontraram, na verdade, dentro das fábricas ali, dos lugares ali que elas trabalhavam, acho que era uma fábrica que a família tinha, alguns, como se fosse um santo, e tinha alguma coisa que eu entendi que era do candomblé. Eu não conheço o candomblé, mas eu entendi que era do candomblé. Tinha até uma casa de Exu, não é? Sim, sim. Não entendo disso, mas eu percebi. Aí eu encarei assim, isso também é um pouco de intolerância religiosa, porque já estão dizendo que a mulher fez um ritual só porque tinha, né, tudo bem. Só que aí depois começaram essa. Não, eles vinham pra cá pra fazer esse ritual e oferecer desculpa, né? Mas ninguém quer pedaços de criança, tipo, eles não querem isso, enfim. Só que também existia um forte rumor de que essas crianças estavam sendo roubadas e vendidas. Depois veio um outro de que, na verdade, eles estavam matando essas crianças para retirar órgão. A questão com essa família foi uma questão também um pouco política, que para poder atingir o pai dela aí, que estava na política, e o marido, porque foi presa a mãe e a filha, e alguns funcionários ali também foram presos, inclusive um deles era o responsável por ser ali o sacerdote da coisa toda. E quando chega, então, né, nessa conclusão, eles acabam incriminando tanto a mãe quanto a filha, elas acabam presas e foi bem difícil, assim, de soltar. A filha, eu sei que ela ficou um tempo presa, mas depois foi solta porque tinha aquela leizinha, quando você tinha um filho pequeno e tal, você podia ficar, acho que só até 9 anos na cadeia. Não sei precisar quando começou ou terminou essa leizinha aí. Vamos lembrar que é um caso bem antigo, isso, né? E ela acabou com 9 anos mesmo saindo. Né? Era uma lei feita para quem tem filhos menores de 18 anos, alguma coisa assim, mas a mãe depois recebeu um perdão e tal. Só que você sabe que o perdão, ele não tira a culpa da pessoa, a pessoa continua, né, sendo o responsável. E é por isso que ela briga hoje, porque no fundo parece até que ela adotou esse filho para poder ter direito a isso. Ela tem um filho adotado, né? E parece que na época o que se comentava era que essa criança foi adotada para que ela, né, pudesse ter direito. Eu até nem acredito muito nisso, mas se a gente parar para pensar num todo também, e você pensar, eu posso comprar a história dela. A história de que ela assumiu, porque teve uma confissão. Né? Elas foram julgadas com uma confissão. Essa confissão, várias confissões foram conseguidas naquela época à base de tortura, e todo mundo sabe disso. Mas se você partir desse princípio também, alguém que ficou sem o filho, um dia pode olhar para o dela e dizer, mas esse aqui era meu filho.
Porque tinham crianças sumindo na cidade. Para onde elas estão indo? Então, é muito difícil. Eu acredito que hoje em dia ela não vai nem conseguir levar esse caso. É muito tempo já que elas estão tentando mudar isso e fazer esse caso ser... Elas querem um novo julgamento. São coisas assim que, cara, você não está conseguindo... Não está acontecendo nem com os de agora, sabe? Puxar uma coisa tão antiga não tem como. Fora que você não tem nem como ter prova mais de nada. É tudo muito antigo. Mas parece que no livro se explica tudo isso e o próprio dono do podcast teve que, inclusive, colocar lá, parece que atualizar o podcast. Porque é como se fosse assim, eu tô contando a minha história, por exemplo, você, Humberto, chega pra mim, olha, disseram que eu sou um dono de podcast, mas eu vou te contar uma coisa, na verdade não, tá? Eu sou um cara fugido, sei lá, de um cartel, eu mudei meu rosto, uma história mirabolante. Eu vim de mim acreditar em você ou não. Eu posso dizer pra você, cara, eu acredito mesmo que você fez isso. Só que me prova. E não tem, sabe? Mas tem a fita. Tá, mas não sou eu não sou uma autoridade. Então, essa questão, eles pesam muito nas pessoas, porque é como se fosse assim, só funciona se tiver uma comoção pública. Então, vamos lotar os canais de YouTube com essa mensagem, vamos levar para podcast, vamos levar uma porrada de coisa, o máximo de pessoa possível ver. E eu acho que tem casos assim, muito mais importantes, não diminuindo o sofrimento, mas que nem tiveram a oportunidade de serem julgados, como, por exemplo, do Lucas Terra. E esse é um caso difícil pra caramba, provavelmente não vai ser julgado. Todo mundo já ajudou a Marion Terra, porque foi, enfim, é uma história aí que qualquer dia aí a gente... Mas assim... As pessoas, eu prefiro perder o meu tempo ali do que, de repente, mais tarde, a gente descobrir que tudo aquilo é mentira, porque você não é técnico. Ela não vai mandar para mim a fita original. Eu não tenho nem como saber se ela me mandou uma fita original ou não. Eu não sou uma autoridade, mais uma vez. Então, ela quer defender isso, eu acho válido. Aí, algumas pessoas, elas compram. Só que elas têm também condições de comprar, né? Teve aí um canal... que tem pessoas grandes aí, grandes perfiladores criminais, pessoas que fazem várias investigações, psicólogos, forenses e tudo mais. Enfim, resumindo, disseram, não, devemos rever o caso Evandro, devemos rever. Se eles, com toda essa experiência, eles dizem, vamos rever, aí eles pegam a gente e quer que a gente engula a história. Leia o livro, reproduza como uma verdade, porque quando você põe no YouTube, você reproduz como uma verdade. A galera compra essa ideia. Então, assim, eu não acho que foi justo o que foi feito, e eu também não acredito em provar a minha, seja lá, provar a minha verdade, ou provar que o que eu estou fazendo é bom, tentando destruir a reputação. Vou limpar minha reputação, custando a reputação de outras pessoas. E não se importaram. Para mim, já não mostrou uma índole bacana. Mas índole não é crime. Má índole não é crime. Então, eu acho que se ela, de fato, tem tantos elementos, tantas coisas, ela não precisa do YouTube, nem dos YouTubers. Ela precisa de um advogado. Que eu acho que seria muito mais lucrativo, muito mais fácil, daria mais resultado para ela. E, de repente, não correria o risco da série dela ficar ali para ser retirada, na verdade. Justamente por causa desses boatos. É porque você, como youtuber, tem que reproduzir a versão oficial. Exatamente. Não é minha obrigação ficar... eu acho que não. Eu acho que tinha que ser assim e assim. Não, eu não acho. Como que você vai contar uma história pelo outro lado? Eu não tenho. Pelo lado B. Não é minha obrigação e isso é uma irresponsabilidade, você fazer isso. Dependendo do que você fizer, é crime. Então, você não pode fazer isso. É duro a gente escutar essa palavra, mas, no fundo, a gente não é tão importante assim no YouTube. É rapidinho, alguém vai lá, entendeu? Te joga lá um negocinho ali que você tem que abraçar, segurar e ficar tranquilo. Você tem que estar responsável pelo que você fala. Sim. Então, você não pode chegar comprando qualquer história, porque é legal para ela e ela tem um grupo gigante. E é até bom, porque eu tenho certeza que ela vai estar assistindo isso aqui. E pegar os vídeos dos youtubers e mandar um grupo de, sei lá, 20 mil pessoas que ela tem no Facebook, sei lá, acho que é coisa de Facebook, e mandar fazer hate no canal de outras pessoas é totalmente o contrário do que ela quer pregar que ela sofreu, entende? Então, se ela sofreu isso, eu tenho que dizer, ela aprendeu muito bem a arte.
porque ela está sabendo reproduzir bem, e isso é feio. Então, eu acho que dessa forma não se chega a lugar nenhum. Então, esse caso, Evandro, é um caso que as pessoas também, esse comportamento foi tão chato com todo mundo, pelo menos a grande maioria que teve a coragem de fazer o caso Evandro, porque não foi todo mundo que teve, talvez eu até não deveria, enfim, não me arrependo de nada, mas esse foi um caso que... Mas, enfim, foi feito. E ela fazer isso não vai fazer as pessoas fazerem o caso. Algumas pessoas ficaram bem piores, bem mais chateadas, mas eu acho que não rolou tanto o vídeo como o meu rolou. E assim, só tem uma coisa a dizer, enquanto ela ficou lá falando mal pra caramba de mim, as minhas visualizações estavam subindo e eu não tenho patrocínio, cara, eu vivo de visualização, então pra mim tá tudo bem, ela pode falar o quanto ela quiser. Certo, continue hateando, não é? Eu acho que eu continuo incrível. Monetizando, esse é o meu lema. Exatamente. Esse é o lema. Esse é o meu lema. Até mesmo de vez em quando. Acho que até de vez em quando é bom a gente soltar alguma coisa que não é agradável. Porque se você não alimentar os haters, como é que a gente consegue, né, sobreviver nessa plataforma? A gente vai fazer uma plaquinha que a gente combinou na gaveta passada, que vai ter a plaquinha do Dias sem ser ofendido. Não existe. É fixo. Não existe. É fixo. É um papel fixo. Todas as folhas são 0. O dia que você abre um trabalho que não tem, você fala, não tá bem feito. Isso aqui vai estar chato, cara. Isso aqui é só família comentando. Isso aqui é o tio, isso aqui é o primo. Não, esse canal não tem credibilidade. Então, eu acho que precisamos disso. Exato. Outra história, que eu não conheço também, mas fiquei curioso. Não, antes dessa história, explica para mim, também isso é um mistério. Pessoal, o vídeo orelhada. Meu Deus. Mas acho curioso e sempre interessante. E ainda mais quando um representante sobe com os 2 pés no sofá de um talk show. Sim. Então eu queria Grande Tom Cruise. Exatamente, que é um puta gênio. Puta Deus. Também. Falando em Deus, explica para mim a cientologia, como é que funciona, quais são os seus dogmas. Porque me fascina mesmo sem conhecer. Te fascina? Eu acho fascinante como a mente humana funciona. Eu acho bem engraçado, na verdade. Mas o engraçado não é fascinante? Nós trabalhamos com isso. Então, para vocês, sim, né? Comediantes. Sim, claro. Mas e as consequências disso? Daria já um baita de né? Vamos falar do Xanu, então, né? Que é o deus da cientologia. Desculpa, eu vou tentar não rir. Quem era, porque eu não vou tentar não rir, gente, não dá. É uma história um pouco estranha. Porque, assim, na verdade, imaginem isso, tá? Eu não vou dar nomes, porque eu não vou nem lembrar de cabeça. Mas alguém cria um livro de autoajuda, seria isso no início, foi um livro de autoajuda. E seria assim, o próprio... Não é nada que a gente não conheça. O seu corpo pode, né, fazer você se curar, etc. E aí alguém decide abrir uma igreja. Aí ferrou tudo, né? Qualquer conceito ali fica complicado quando você abre, enfim, né? Uma sede. E esse livro era tipo o livro Bíblia deles? Tipo um livro Bíblia, mas foi um livro de autoajuda. Né? E aí pegaram, fundaram a cientologia foi fundada. E aí no começo eles começaram a levantar dinheiro com sessões. É como se fosse cura, onde você mesmo se cura ouvindo o monstro que você é. Então você, por exemplo, é um auditor. Mas para você ser um auditor, você já teve que fazer umas 50 audições e cada audição é paga. Então você paga para ter um poder mais elevado. Só que existe um momento que você vira o cara todo poderoso. E eles prometem, inclusive, que você tem... Nossa, isso... Eu vou até já chegar numa parte que foi muito tensa. E não foi com o Tom, não. Na verdade, foi com o John Travolta. Eles decidiram fazer a cientologia e no começo tudo era pequeno. Inclusive, existe algumas, eu não sei se vocês... eu sempre vejo comentar uma astral dessa série aí, que é Os Filhos de Sam. Mas, assim, vai bem mais. Porque, assim, cada um puxa para sua linha. Eu puxo para a linha do que eu tô vendo aqui, meu Deus do céu. É o seguinte, a cientologia ela vai totalmente de encontro com a religião do Manson, por exemplo. Porque eles colocam você ali, inclusive o Manson, ele era da cientologia. Então, você coloca, né, a pessoa ali, ela vai cada vez mais se graduando, e essa graduação é paga.
E as crenças deles, elas são muito malucas. Por exemplo, um bebê nasce, você enrola aquele bebê, coloca ele na escuridão, e você tem que deixar ele na escuridão, você não pode falar com ele. São muitas regras ali que você tem que ter com a criança. Tem toda uma questão já mais da intimidade, do sexo, que são cômicas demais, assim, é impressionante. Não, peraí, tipo o quê? Como assim? O cara se veste de robô? Como é que é? Não pode fazer nenhum barulho. Ah, tá. Tem que ser mudo, tá? E também, assim, é proibido, porque você pode danificar um cérebro que, na verdade, não é bem um cérebro. Ele está esperando receber um espírito que vem de um outro planeta. Nós, seres humanos, seríamos apenas cascas que essa comissão galáctica estaria esperando corpos para habitarem. Parabéns, você é um deles. Eita, porra. E aí eles estão em você, e aí você precisa trabalhar essa coisa sagrada, né? Porque tudo veio há 50 milhões de anos atrás, com uma guerra. Cara, vocês vão rir muito. Xanu, ele tinha ali um povo, né? Que era de um outro planeta, uma outra galáxia e tal. E teve uma briga, né? E essas pessoas, ou sei lá, seres e tal, pareciam humanos, mas não eram humanos. Só que eles eram muitos. Então, quando eles se tornaram muitos, decidiram que era melhor derrubá-los para a Terra. Quando derrubaram eles para a Terra, eles pediram para os psiquiatras, e eles não eram só psiquiatras, eles eram contadores também, eram psiquiatras contadores, porque essa galera pagava um imposto também. Não faz essa cara. Há 50 milhões de anos atrás. Aí, eles foram todos conduzidos, como muitos foram, né, colocados na Terra, eles ficaram desorientados. Então, Xanu mandou que alguém fosse lá e orientasse aquelas pessoas. Só que não era bem isso, era para dar um jeito de matá-los. Então, eles vão ser conduzidos... Você está procurando sentido. Esquece, não tem sentido. E eles vão ser conduzidos para um cinema 3D. Há 50 milhões de anos atrás. Pra ver uma sessão de Avatar. De óculos e tudo? Não piora, Deco. Aí... Quem é vesgo conseguiria assistir? É vesgo, talvez. Não tem problema do 3D? Não dá, né? Mas é que às vezes você está conectado isso. Eu não sei. A gente se perdeu um pouco, mas vai na coerência. É porque você tentou procurar lógica. Eu falei para você não fazer isso. Aí, eles vão ser direcionados para um cinema. E nesse cinema, eles vão assistir filmes que seriam das pessoas que são ruins daqui, da Terra. Já sabia-se que ia acontecer um Hitler, já se sabia tudo isso. E quando eles saírem de lá, eles vão sair muito maus. E aí eles vão ser todos mortos. E vão ser muitas almas ali, vagando. Então eles vão ser compactados em um quadrado. O que é o não quadrado? Olha pra mim com essa cara, não tem. Sério, é isso. Vão ser compactados. E aí eles vão escolher alguns que vão conseguir ali se soltar, se libertar, né, daquela coisa toda, que são as pessoas que estão nos nossos corpos e tal. Habitando o nosso corpo, porque aí eles precisaram de corpos. E inventaram o ser humano, inclusive, tá? Então, quando eles viram ali o modelo ser humano, eles falam, não, vou habitar aqui. A questão é o seguinte, é muito engraçado, trágico, cômico e tal, mas existem pessoas que de fato creem nisso. E por mais que pareça muito maluco, é ainda pior quando você pensa que você pode chegar num grau, e isso não é muito diferente de alguns sacerdotes, seja de várias religiões, principalmente de religiões de ocultismo e tal, aquela coisa de deter, né? Sou o detentor do poder maior e senhor da vida e da morte. E quando você chega a um determinado grau, com muita grana investida, lógico, porque nada lá é de graça, eles te dão a ideia de que você pode, por exemplo, convencer não existe morte, o espírito, aquele espírito daquele ET, acho que dá para chamar de ET, saiu. Então você tem um tempo ainda com aquele corpo que você pode fazer uns rituais e chamar para que aquele volte pro corpo. Tá. Só que você tá com um morto por dias. E quem acabou caindo nessa foi o Tom Cruise, não, foi o John Travolta. O filho dele faleceu com 14 anos, 14 ou 16. E ele ficou com o menino, ele já estava nesse grau.
E ele tentou trazer o filho dele de volta. Chegaram a flagrar ele na ambulância, mas ele continuou e ele fez por 3 dias. Mas fez o que exatamente? É como se fosse assim, você dá ordem mesmo, porque você se torna ali uma pessoa poderosa. Então você ordena para que aquele espírito volte. Então, tipo, ele fica fazendo tipo uma reza ali. O tempo todo sem cessar. Até que, de fato, o cheiro começa a aparecer. E aí é um sinal de que não vai acontecer de novo. Porque já tem cheiro, então o corpo já está deteriorado. Então foi só quando ele largou o filho dele. Só que aí depois disso, o que aconteceu? Ele ficou muito bravo com a cientologia. Só que a esposa dele engravidou em seguida. E aí disseram para ele que foi por isso que o filho dele morreu. Porque ele já tinha reencarnado na criança que estava na barriga dela. Tá. E assim acabou o assunto. Inclusive, eles tratam esse filho como se de fato fosse o outro filho. Nossa. E eles acham que quando o menino chegasse à idade que o outro faleceu, era para eles darem continuidade. Tipo, é um clone. Quase isso. Porque é o mesmo espírito que está ali dentro. Então, é bem problemático isso, porque não tem um Deus. Teoricamente, existe uma história desse Xanu aí, que fez essa reviravolta toda aí interplanetária, né? Só que a igreja em si, ali, aquele grupo mesmo em si, não tem um Deus. Eles não reverenciam nenhum Deus. Mas eles têm ali os nomezinhos, dogmas deles e também essa parte de ser auditor para eles. É como se fosse... eu sou um padre agora, entendeu? Mas eu vi um documentário uma vez que tem uma parada que eles têm tipo um equipamento que mede... Sim, é o auditor que tem. Né? Ele mede o quanto Ele é um detector de mentira. Exato. Então ali rola uma conversa. E aí eles vão falando coisas da vida e aí esse negócio, depois que eles falam, diminui e tal. E aí, pelo que eu vi no documentário, você me confirma, que eu não sei. Porra, você conversa e vai confessar um monte de pecadilhos da sua vida. Pecadinhos não. Tem mais coisa além de pecadinho. E aí o cara fica na mão da cientologia, porque agora o seu segredo está gravado, irmão. Dependendo do grau, você tem que entregar algum documento. Então começa assim, para você passar nesse grau, o que você tem de mais comprometedor na sua vida para você confiar a cientologia? E aquilo é confiado. Então aquelas caixinhas têm um nome específico que eles usam na cientologia, mas é um detector de mentira. Então você conversa com o seu auditor, mas quando aquilo ali apontar como mentira, ele vai dizer que você está estressado, porque apita. E aí você tem que tratar o estresse, o que significa que você vai ter que ter mais sessões. Então, enquanto você não dizer a verdade, aquilo não vai parar de apitar. E aí você não vai conseguir se livrar daquilo ali. E cada sessão é paga. E ali eles vão guardando, de fato, os seus segredos e também papéis. Então, não é muito diferente como, por exemplo, a seita da Nixon. Que foi uma seita também que teve lá a menina do Smallville lá. Verdade. Eu assisti esse documentário daquele velho lá. Eu fiz também o vídeo deles. Esse é bom. É quase a mesma coisa. Quase porque, assim... A diferença, quem tomava conta disso aí era um cara chamado Keith Raniere. E o Raniere ele era mais moderno, porque ele estava lidando com estrelas jovens de Hollywood. Mas não tem jeito, só que esse aí ele nem tentava, porque a cientologia ainda pega as pessoas um pouco mais pobres e ainda coloca pelo menos para, sei lá, limpar um banheiro. Cientologia não. A Nixon não, a Nixon era só gente com muito dinheiro. E eles iam muito aos poucos. A cientologia eu acho muito escrachado. Você cai, é meio que assim, cara, você tá vendo o que é. Isso é muito burro. A Nixon não. Você chega lá, parece um curso de autoajuda que você tá fazendo, de automelhoramento. É meio inodeiro, né? Meio pirâmide. Total, né? E aí você começa numa parte onde você cai na mão de um psicopata, né? De um predador sexual. Então... Aí tem um outro viés, mas quando a gente fala de cientologia, é chantagem pura. Inclusive, agora, vários atores estão saindo e isso está vindo à tona, né? E você sabe que falar da cientologia hoje, você ainda consegue. Há pouco tempo atrás, você tentasse, você ficar bloqueado ou você era processado. Eles são o grupo religioso que mais processam pessoas. Porque eles têm alguém da cientologia em todos os lugares. E aí sempre tem alguém que vai lá, se incomoda. E eles caem pesado, porque eles têm muita grana. Olha só, gente, eles têm uma igreja só para artistas de Hollywood.
Por muito tempo, a cientologia foi a religião de Hollywood. E aí, quando alguém teve coragem de ir lá buscar o que era, na verdade, não foi nenhuma coragem de buscar. Quem acabou saindo que foi contando, né? Teve lá uma atriz, a atriz saiu, começou a contar e tal. Uma que eu sei que é da cientologia é a que faz aquele Conto da Aia, que é a protagonista do Conto da Aia. Sei, que fez Mad Men. Ela é da cientologia. E é engraçado, porque assim, se você vê o paradoxo, né? Tipo, de quem ela é na série com o que ela vive, é meio louco. E ela evita falar disso. Ela não gosta, então... Eu também evitaria. Na verdade, né? Se você precisa evitar, é porque é um problema para você. E aí é muito, muito complicado a gente pensar que ela é da cientologia, mas ela é. E tem muitos outros atores, assim, que você também não diz. Você vai sabendo quando eles saem. Porque eles vão contando quem eles colocaram. E aí você vai vendo que a coisa é terrível mesmo. O Tom, ele é praticamente ali o diretor da cientologia hoje. Ele é um dos membros ou o membro mais forte da cientologia. Tanto que ele tem um problema sério de TDAH. E ele nunca pôde tomar remédio. Dizem que você não consegue gravar uma cena inteira com o Tom. Ele esquece as coisas muito rápido, a memória dele é muito ruim. E ele não tem concentração, que vem também do TDAH, e ele não pode receber um tratamento apropriado. Porque dependendo do grau, você tem que tomar remédio e tal, e ele não pode, porque é proibido tomar remédio na cientologia. Você só merece viver o que o seu corpo pode curar. Então, você não pode tomar remédio. E se você precisa de um psiquiatra, é o psiquiatra da cientologia. Tem a história do pé. A história do pé é muito interessante, porque assim, o médico, na verdade, eles tinham contratado um cara que ele era o médico da cientologia. Todo mundo ia com esse cara. Esse cara deformou vários pés. Sério? Porque a pessoa tinha uma dor no dente, ou a pessoa tinha ele operava o pé. Porque não importa onde você opera, o importante é a intenção que ele estava colocando na hora de operar. E as pessoas saíam de lá com os 2 pés operados. Tiveram pessoas que tiveram amputações. Nossa, mano. No pé. Então, assim, é bem louco, assim, é bem complicado. Mas a questão é loucura? É uma histeria coletiva? Todo mundo entra nessa? Ou tem um interesse financeiro claro ali no fundo, no fundo? Não, o interesse financeiro fica da parte de quem está ali no topo, né? Acontece que essas pessoas, elas sabem lidar. E isso aí não é besteira, não. Eu vejo muita gente falar sobre isso. Isso é bem real. Essa questão de você hipnotizar pessoas em massa, essa coisa toda, parece meio, né? Tá bom, mas não, é real mesmo. Porque você também pensa, como ele estava falando, né? Você tá ali fazendo uma audição, você vai contando, cara, todas as suas... Tudo que te afeta, tudo que te abala. Então, chegar ali é muito fácil. Então, quando você vê, você já faz parte de algo e esse algo, você é convencido de que é algo muito maior. Se isso não funcionasse, as pessoas não iam para um pedaço da Amazônia onde eles só comiam arroz com formiga e tomavam cianeto e morriam. Então, essas coisas funcionam. Eles cansam as pessoas, isso também faz parte. Então, eles entram para essas audições e tal, enquanto o auditor não está satisfeito, você não para. Isso pode durar horas ou até dias. Então, você já está num ponto que você está muito cansado. Cara, isso é método de tortura. Você privar o ser humano de sono e de tudo, isso é um método de tortura. Então, são coisas que eles vão aplicando e que, de fato, funcionam. E mexe com uma coisa que se tem muito entre quem interessa para eles, que são os membros ali de Hollywood, vamos colocar assim. É o ego. Então, esses caras, eles não são só da cientologia, eles são alguém esperado pela cientologia. É aquela coisa toda do cavaleiro. Você é quase um profetizado pela cientologia. Então, quando ele entra lá, ele já entra o cara. Tudo para ele vai ser mais rápido. Porque, no fundo, eles querem o dinheiro dele. E ele paga tranquilamente, porque ele tem alguém alimentando o ego dele. E para isso existe a sessão, porque nessas sessões eles vão sabendo onde é o ego desse cara. É ali que eu vou atacar. O Tom, ele tem uma cruz que foi dada e mandada fazer especialmente para ele. Para que ele pudesse, assim, mostrar para todas as pessoas que ele está ali no alto escalão da cientologia. Então,
Ele precisava daquilo, ele de repente não se sentia tão cientólogo antes de ter aquilo ali. Depois que ele teve, ele pronto. Mas é uma cruz? Eu achei que a cruz era de outra religião, bicho. Não, é um troço estranho. Não é o mesmo. Não é a mesma cruz. É um símbolo muito estranho. Inclusive tem alguma coisa de galáctico nesse símbolo, porque temos o Xanu, né? Onde está o Xanu tem algum símbolo. E a igreja é mó bonita, essa igreja. São milhões, né, de dólares, precisam ser colocados. Ele é influencer, né? Na verdade, as igrejas são bem feias. É só a igreja para as pessoas de Hollywood. De Hollywood. Os outros são só empregados. Ali tem até um barco que essas pessoas são colocadas, eles chamam de... Ai, meu Deus. Enfim, é um barco que eles colocam jovens pobres. E ali eles precisam fazer todo tipo de serviço, já casar entre eles, se o casamento não der certo, alguma coisa assim, eles mesmos desmancham o casamento. Então é uma coisa bem louca. Não é facinho assim, não é tudo tão bonito. Cara, como você cai numa dessa, não vai? Enfim, é muito difícil sair de um culto, né? Saiu, eu entendo a dificuldade. Entrar aqui pra mim mano, onde você tava... O que você tava pensando, brother? É complicado. Mas enfim, né, quem sou eu? Porque não se faz pra não pagar um psicólogo, né? Pois é. É complicado. Eu já fiz meu cartão Renner também. Enfim. Vamos, eu vou guardar alguns assuntos, porque eu acho que eles merecem ser abordados com profundidade. Então eu vou guardar e a gente vai remarcar uma segunda, parte 2, não sei, uma parte... Tá bom. Não sei. O retorno. O retorno. Sim. Então eu queria te perguntar das suas experiências sobrenaturais. Isso, vamos para isso. Porque, bom, interessante você acompanhar nosso programa com a Vandi especificamente. E eu acho que é uma coisa que as pessoas devem te perguntar, porque talvez as pessoas não consigam separar que o que você consome e trabalha não tem a ver exatamente com a sua vida. Mas é uma pergunta válida para se fazer se, paralelo a isso, que não é por isso que você faz isso, acontecem coisas com você também. Então, não é por isso, né, que eu falo sobre, mas acontece sim. Acontece. E acontece também muita... essa questão de energia. Vamos falar assim, uma linguagem mais deco, para ele poder entender melhor? Eu acho que a gente tem que pontuar. Isso já aconteceu em outro momento, então eu vou pontuar porque eu estou sendo ofendido o programa todo. Na verdade, eu acho até que é mais fácil, você não está sendo ofendido. Eu acho que você deixa mais claro, entende? Porque quando você fala, isso é um espírito, você está afirmando uma coisa que ninguém pode ver. Mas quando você fala de energia, é quase incontestável. Porque tudo emana energia. Calma. Tá calma bom? Então você não tá tão perdendo Isso aí eu até relevo. Entendeu? Isso aí, pra mim, não é nada. Não é nada. Agora, você me chamar de Deco o programa inteiro, que é uma pessoa que eu desprezo com toda a minha força, assim. Eu nasci desprezando. Nem conhecia, eu já desprezava. Ah, não acredito, sério. O Deco é ele. Mentira. Isso. Mas eu falei, e ele ficou perto. Eu sou Humberto. Não, porque eu chamei ele. Eu vou tocando. Humberto. Porque isso já aconteceu com ele. Ele era o Thiago. Quando o Rodox veio aqui, entendeu? Ele o Thiago o programa inteiro. E vocês deixam, né? A gente deixa, porque a gente é muito bonzinho. Não, cara, isso, e aí isso, é muito, isso é muito chato, isso é muito triste. Eu tô me sentindo muito envergonhada agora. Não tem problema nenhum, porque eu só parei mesmo porque eu não aguentava mais Deco. Gente, Me chama de João de Deus, mas agora não chama de Deco. Não fala isso. Tô brincando, olha, critiquei muito. muito, eu tô com tanta viu? vergonha que eu vou simular um desmaio e sair daqui de ambulância. Não, a gente pode bem. gravar tudo de novo, se você quiser. Não, a gente continua. Não, mantém, é engraçadinho. Tá tudo bem. Não, mas o pessoal comenta. Por isso que é um reality show. Por isso que a Vandinha chama todo mundo de bebezão. Exatamente. Eu gostei. E eu chamo todo mundo de bebê por causa disso. Mas eu não quis vir com essa porque, né, às vezes não pega muito bem, né? A pessoa não entende. Mas já pode dizer que assim não tem troca. Sim, né? Mas tudo bem. A gente também sabe que, por exemplo, você vai no Faustão, você não vai falar o nome do Faustão. Você vem aqui, tudo bem, em relação a gente não é tão famoso. Não tem problema nenhum. A questão não é essa, é que vocês têm uma mania, vocês meninos, vocês entrevistam as pessoas e vocês vão deixando. Eu já vi outras pessoas trocarem. Exato. E aí vocês têm que entender quantas vezes isso tá acontecendo. E se eu só peguei os episódios que as pessoas trocaram? Exato. Como é que vai funcionar? É que eu deixo até um ponto de que ficou muito constrangedor, aí eu abordo o assunto. Aí ficou constrangedor pra mim, né? Não, mas acontece. Você merece ser chamado de Deco agora. Aí é muito ruim. Também ninguém merece ser chamado de Deco. Não. O problema é quando a gente erra o nome da pessoa e você não consegue mais chamar a pessoa por outro nome. Porque agora já, na sua cabeça é aquela Acabou. pessoa.
Entendeu? Alguém vai gritar lá em outra cidade um Deco, você vai pensar. Mas, ó, o que eu acho que é importante que vocês deixam se sentir menos ofendidos é o seguinte, que ela lembrou o nome do Deco, ela lembrou o nome do Humberto. Lembrei. Ela nenhuma vez citou e aqui ninguém é Daniel. Ninguém foi Daniel. Nem existe o Daniel. Eu jurava que não tinha um Daniel nesse podcast. Exato. Não, Daniel, sou eu. Humberto e Deco. Isso. Entendeu? Nossa, ficou lindo essa apresentação no fim. Assim, exato. Mas foi um prazer te conhecer. Obrigada. Vamos ficando por aqui. Eu sou Elaine, prazer. Tá tudo bem, de verdade. Nem me ofendo também, é só uma brincadeira, porque respeito todas as pessoas. Tem vários amigos Deco. Cara, ele tá muito puto, a barba dele ficou até mais vermelha, tá mas bem. tudo bem. Mas até perdi o que eu ia contar. Experiências sobrenaturais. Vamos para as experiências sobrenaturais. Acabei de ter uma aqui. Putz, agora quebrou. Saiu, voltou, né? Gente, a gente sai de casa pra passar vergonha. Não, mas tá tudo bem, tudo bem. Então, essa... Não dá. É um reality show, eu falo que é um reality show. Essa história vai ser contada. Isso aqui é vida real, cara. As pessoas confundem os nomes das outras pessoas. Tá mas bem. não, vocês deixaram demais. Bom, tá bom. Experiência sobrenatural. Não é bem uma experiência sobrenatural. Assim, vamos vai, mais uma vez, vou repetir. Não é uma questão de tomar café. Não, a Wandinha é a Wandinha, né? Não tem nada a ver. Mas comigo acontece bastante, por exemplo, tem assuntos. Vocês querem uma coisa bem curiosa? Claro. Por mais que não pareça que eu troco o nome das pessoas, eu tenho uma questão com a Elisa Samúdio. Todas as vezes, e eu não sei por que isso acontece, de repente um dia eu pergunto pra Wandinha. Todas as vezes que eu vou falar sobre algum crime que ela me passe pela cabeça por algum motivo, eu encontro ali alguma semelhança e eu vejo aquela situação, quando eu vou fazer o vídeo, eu não pensei no nome dela, eu não pensei em absolutamente nada. E isso começou com a Elise Matsunaga. E aí eu pensei, não, isso aconteceu porque são Elise e Elisa. Só que diversas vezes eu vou gravar um vídeo e eu sinto uma coisa muito esquisita no meu próprio corpo e sai. Eu juro, eu não entendo como sai, mas acaba saindo. Até que isso gerou uma brincadeira uma vez na live. A live de membros, ela é fechada. E eu conversando, e de novo já ia sair um Samúdio. E o pessoal fica, Joyce, para com isso, para com isso, para com isso. E um dia, eu tenho plena convicção de que eu sonhei com essa moça. E não foi um sonho muito bom. Primeiro, porque eu sei que ela não tá viva. Segundo, né? Que eu não sei, ela dizia pra mim, não entra nesse assunto. Isso já era época do canal. Eu falei, gente, eu tô vendo coisas demais de crime, eu tô ficando meio surtada, tal. Comecei a ficar assim. Aí um dia eu tava, assim, na porta do banheiro e bem de frente, tipo, tem estante pela minha casa inteira. E tem uma pequena verdinha, assim, que fica perto do banheiro. Eu não sei porquê, tipo, no campo de visão eu só via aquele livro. Aí, naquele dia, eu abri o Instagram e veio uma pessoa, entrou em contato comigo, lógico, uma pessoa viva, né? A pessoa existe e tal. E ela me contou uma história, tipo, enorme. De todas as possíveis coisas que poderia ter acontecido com essa moça. E aí eu comecei a dar-lhe a sonhar mais ainda com essa moça. Eu falei, Joyce, você tem muita vontade de ganhar dinheiro, fica na sua, você quer fazer vídeo. E é uma pessoa que eu não toco no assunto. Falar dela não me faz bem. É uma das histórias que eu menos sei, não sei muita coisa sobre essa história. Eu não tenho tanta familiaridade com o caso em si, porque todas as vezes que eu tentava prestar atenção em alguma coisa desse caso, me gerava um arrepio tremendo, mas tremendo mesmo, e eu não conseguia seguir, eu tinha um bloqueio com aquilo. E também, às vezes, acontecem umas coisas, por exemplo, de luz. Aqui, luz em qualquer lugar, assim, dependendo de como tá, a gente eu dou umas interferências na luz, já teve aquela questão do disco que eu comentei com você, mas conforme o tempo foi passando, isso foi ficando melhor, mas quando eu era mais nova, a coisa era bem mais pesada, de ver mesmo, de sentir cheiro. Eu sou muito de sentir cheiro, e normalmente não são cheiros bons, e todo mundo quando sente, né, de flores, eu sinto cheiro de mel, não, eu sinto cheiros bem ruins,
E eu começo a investigar a minha casa inteira. Assim, eu sou aquela pessoa que cheira um tapete. Sai cheirando, assim, as coisas e começa... E não sai. Eu chego pra ele e fico... Você tá sentindo o cheiro de tal coisa? Você tá sentindo? E a pessoa não tá sentindo. E aquilo parece que vai ficando... Quando você vai perguntando, vai ficando mais forte. Mais forte, mais forte. Aí, às vezes, ele até brinca comigo e fala... reza, né? Eu, tipo, faz alguma... Eu falo, eu não sei. Eu não sinto essa... Eu sou um pouco também desconectada de religião. E eu fico naquela... Só que depois começa a vir, assim, um mal-estar, como se fosse uma pressão que cai. E eu tenho uma necessidade enorme de pôr o pé no chão. Alguém me ensinou isso uma época. Quando você sentir isso, põe os seus pés no chão, porque você... Parece ter um lance energético, não sei. E eu sei que de fato funciona. Porque dependendo da situação, eu passo mal mesmo, da pressão cair, nada parar no coisa... E o estômago é uma coisa que eu sofro muito. Parece que aquilo tudo, ele reverbera, tipo, no estômago. Eu não sei por quê. E isso começou, na verdade, toda essa coisa... Teve um episódio bem marcante na infância que, olha, sinceramente, Quando a minha mãe estava grávida de mim... A minha mãe teve um sonho de uma garotinha que dizia para minha mãe que queria ser filha da minha mãe. Só que a minha mãe, ela tem uma religião que não acredita nessas coisas. Então, passou batido. Só que conforme eu nasci, fui crescendo, essa criança que aparecia era uma criança, essa criança que aparecia, ela estava sempre perto do meu berço. Quando eu fui ficando mais velha, eu guardava coisas para ela. E minha mãe achava que era alguma coisa do tipo, amigo imaginário e essas coisas. Até o episódio da cama. Porque eu estaria brincando com ela, eu estaria sentada na cama. E a cama da minha mãe, vocês lembram daquelas camas das nossas avós, que eram de mola e que é onde a pessoa senta, fica? A minha mãe viu aquela marca. E aí a minha mãe começou também a sentir um pouco, acho que de medo de mim, né? Não tinha como dar conta, mas, né, não dá para jogar fora agora. E a minha mãe foi segurando lá a barra. Aí teve aquela coisa toda, juntaram ali algumas pessoas e fizeram orações e tal, não adiantou nada. Continuou. E aí, quando eu tive acho que quando eu cheguei assim, uns 6 anos de idade, eu já sabia o nome dela, que agora eu esqueci. Eu não lembro mais o nome dela. Mas um dia, ela disse que ela ia embora. Isso, eu não sei dizer pra você se eu conversei com ela, se eu sonhei com ela. E... ela dizia assim pra mim, antes de ir embora eu vou te mostrar tudo o que aconteceu. E era o terreno da casa. O terreno da casa da minha mãe. E desse terreno, foi igual filme mesmo. Parece que tudo foi desaparecendo e apareceu assim um lugar muito pobre, uma casa de madeira pintada de azul, com a torneira pro lado de fora. E tinha um homem, assim, bem loiro e 2 crianças. Uma menininha de uns 12 anos e um garotinho de uns 5. E por algum motivo que envolvia, eu não sei se ele abusou da filha e a filha engravidou, eu não sei te dizer o que aconteceu, ele não conseguia entender essa parte, talvez até pela idade, não tivesse isso na cabeça. Mas por algum motivo essa menina estava grávida e ele deu uma surra nela e ele acabou matando ela. E eu lembro, assim, consigo lembrar perfeitamente das camas como eram. Tinha um cobertor antigamente chamado Dorme Bem. Era um cobertor muito antigo. Então não tinha colchão. Só tinha aqueles cobertores ali empilhados. A casa, assim, era muito precária. E ele matou ela e depois a mulher via. E eu já via eles espalhando os pedaços dela pelo quintal. E quando a minha mãe construiu aí quando eu contei isso pra minha mãe, a minha mãe começou a chorar. Porque ela virou para mim, ela falou assim, quando a gente começou a fazer a fundação da casa, a gente teve um problema. Porque eu já estava mais velha também, quando eu contei isso para ela. E aí ela falou que eles encontraram muitos ossos humanos, pedaços de ossos humanos. Não dava, chegaram a chamar a polícia e tal, mas como era tudo muito antigo, você sabe, né, como é que funcionam as coisas aqui? Tudo muito antigo, ninguém... E nessa época que ela encontrou esses ossos, ela estava justamente grávida de mim. Então, foi encontrado aqueles ossos, não chegaram a encontrar crânio, achavam, assim, um pedaço de um fêmur humano, e era justamente de alguém que não era adulto pelo tamanho que eles estavam vendo ali. E essa menina que eu via e tal,
Por mais que ela devia ter ali os seus 12 anos, ela era muito pequena. Assim, magrinha e pequena. Ela parecia uma criança bem mais nova. E por algum motivo ali, eles foram ir embora. E aí sempre tem aquela senhora mais velha, né, da região, que você vai perguntar. E ela lembrava o nome deles. E ela dizia, eles estavam aqui num dia, e no outro dia, quando amanheceu, eles não estavam mais. E ninguém sabe para onde eles foram. E o terreno ficou por lá, até cair na mão de um outro cara, que acabou vendendo para o meu avô, e meu avô acabou deixando para minha mãe. Então, isso já era uma história muito antiga, mas tinham pessoas que lembravam. Eles eram alemães e falavam muito mal o português. Então, se presume que eles moravam há pouco tempo naquele lugar. Mas, na época, a gente tem que pensar que tinha o Porto de Santos. Então, vinham muitas pessoas de outros países e acabavam ficando por ali mesmo. Assim, por Santos, São Vicente e tal. Acabavam ficando por lá. E eu não sei, eles acabaram por lá e um dia eles estavam lá, no outro dia não tinha mais nada lá. Então, e ela ficou ali um bom tempo comigo, até mais ou menos 8 anos de idade. Eu via ela, às vezes, mas eu não falava com ela, porque eu já tinha aprendido que falar com ela era errado. Então, eu não falava, eu ignorava, mas eu também não tinha medo. E aí foi quando, um dia, eu meio que fiquei brava com o que estava acontecendo, porque não é o tipo de coisa que você divide com seus coleguinhas da escola, né? E eu mandei ela embora, mas eu escorracei bastante mesmo. Vai embora, vem embora. Eu falei que eu tinha medo dela e tal. E ela foi mesmo. Ela entrou numa porta, ela abriu a mão assim, numa porta e desapareceu. Quando eu sonhei com ela de novo, eu tinha 9 anos. Eu sonhei com ela à noite e quando foi no outro dia de manhã, 9 horas da manhã, eu tive a minha primeira crise no coração. Foi daí que foi todo o desenrolar da doença até a operação aos 18 anos de idade. Aí eu sonhava que ela puxava uma linha que dava no meu quarto e ela começava puxando e depois eu puxava para tentar entender e ela saía do chão. E eu sonhei com ela antes de ter a primeira crise e sonhei com ela antes da minha cirurgia. Depois disso eu nunca mais sonhei com ela. Mas depois que eu voltei do hospital, porque foi uma cirurgia, foi uma ablação que eu fiz, e eu tinha um feixe a mais, um feixe elétrico a mais no coração. Então, isso foi uma cirurgia muito complicada. Foi uma das primeiras cirurgias desse tipo que eles faziam por vídeo, né? Então, parecia um vídeo... Jogaram um videogame com o meu coração. E aí, depois disso, que tudo isso, né, passou e tal, a gente, né, se sente, vamos viver e tal... Eu não sonhei mais, assim, com ela. Mas eu também não voltei a mesma pessoa. É uma coisa estranha de falar, mas é verdade. Eu voltei com uma sensibilidade diferente, eu voltei com... Eu não sei. Eu escutava muitas coisas em hospitais. Eu acho que isso também ajudou a me mudar. Eu lembro que teve um episódio na Santa Casa, de Santos, isso. Impressionante. Alguém tomava banho e cantava, amigo, no chuveiro. E eu tava com a minha irmã. E eu dizia, eu sempre estava meio sedada, tal, falava, ai meu Deus, isso é hora de estar tomando banho e tal. Chegava, não tinha ninguém. E eu acredito que as pessoas, eu vejo muita gente, assim, que é muito ligada à religião, que trabalha em hospital, é médico, enfermeiro e tal, e eu entendo por quê. Porque é um lugar sinistro, principalmente à noite. Então você vê muita coisa, você sente muita coisa, e quando eu tive... Eu operei, na verdade, depois da última crise, que para mim foi a crise que ia acabar com tudo. Eu nunca tinha desmaiado durante uma crise. E eu além de desmaiar, eles me perderam mesmo, eu fui pro choque mesmo. Comecei a tomar mesmo o choque e não deu jeito. E eu lembro quando o cara, tipo, ele fez... Eu lembro que foi assim que ele fez... E eles tentaram pegar um catéter para colocar na veia do meu pescoço. E quando ela furou, eles guinchavam. E então a sala parecia que tinha sido o massacre da Serra Elétrica. Era sangue espirrado por tudo quanto era canto, a roupa deles e tal. E quando eu acordei, eu vi tudo aquilo ali e eu estava viva. Mas esse processo que eu fiquei de 2 minutos... Eu nunca senti uma dor. E olha que a cirurgia essa cirurgia do coração, ela é muito dolorosa. Talvez uma das coisas, assim, mais difíceis que eu tenha passado, mas não há mais. Essa de morrer, para mim, foi... Dizem, né, que a gente morre, eu não sei até onde isso é real, mas
eu não senti, eu não vi nada. E nada, assim, nada. Nenhuma luz, nenhum cheiro, não. Eu só conseguia sentir o meu corpo ficando cada vez mais pesado. E sentindo os meus órgãos querendo trabalhar, não conseguindo trabalhar. E dava a impressão que o sangue tentava ser bombeado e alguma coisa ia contra. E você ia sentindo aquilo fisicamente. Era uma dor, assim, insuportável mesmo. E aí, nesse momento, você pensa, tomara que isso acabe logo. Então, isso eu senti. Assim, eu consegui ter essa consciência, assim, ter esse pensamento de dizer, cara, eu quero que isso acabe logo. Eu não vi tal coisa e disse, eu quero voltar. Não, porque eu achei a minha avó e que disse que não era minha hora, que eu tinha que voltar. Não. Foi puro e simples desespero. Então, quem diz que, não, a gente morre e precisa de uma morte trágica para sentir alguma coisa, a pessoa, aquele velho, né? Eu queria morrer que nem um passarinho. Se a morte é daquele jeito, desculpa, mas não é bem assim, não. Ninguém morre assim, que nem passarinho, dormindo e quietinho. A coisa é muito séria. E depois você cria uma percepção diferente. Eu não gosto muito de ir em hospital, porque às vezes eu me confundi um pouco. Já falei com pessoas que, de repente, elas não eram... não se tinha muita certeza se elas eram pessoas mesmo, ou se estavam por ali. Acaba acontecendo. Mas eu hoje sou uma pessoa que, por exemplo, às vezes eu tenho uma coisa que eu tô de fone de ouvido o tempo, tanto que eu tô sentindo uma abstinência terrível. Eu fico de fone de ouvido o dia inteiro, porque tem um momento que a minha cabeça ela parece um rádio mesmo. Mas não é nada organizado, onde dali vai sair não. É uma barulheira e eu falo que não é nada de ninguém. Eu cheguei até ir no médico para ver isso. Assim, um psiquiatra mesmo, médico da Tarja Preta. Mas não era nada, mas ficam esses barulhos na cabeça, só que eles têm a minha voz. É como se fosse um monte de coisa distorcida, mas na minha própria voz. Então, para eu não ouvir isso, eu ponho um fone de ouvido, eu passo de fone de ouvido o tempo todo. E até nem é todo dia que isso acontece, nem é todo momento, mas é melhor você estar de fone de ouvido, porque quando isso começa, ele tem também um impacto físico. A cabeça começa com uma forte dor de cabeça, mas muito, muito forte. Dessa dor de cabeça, dá a impressão que ela vai vindo assim até o topo. Do topo ela desce, ela vai até a cintura. Só que dá a impressão que é repuxando. Tipo, aquilo repuxa. Aí daqui a pouco começa um zunido. Aí você pensa, cara, minha pressão tá alta, sei lá, tô com alguma coisa. Não é nada. Tipo, aí você vai ouvir alguma coisa, você vai sentir um cheiro, Então você sabe, no fundo, eu acho que a pessoa, ela, inclusive quem é treinado, que não é meu caso, eu acredito que é aí que eles sabem que está acontecendo. Porque vem uma coisa física antes. Por exemplo, eu sabia que eu ia vir para cá. Ontem, por motivo nenhum, isso, lógico, a gente sabe que é uma coisa de sintoma, existem coisas psicossomáticas e tudo mais, mas são coisas muito estranhas, porque você fica com uma ansiedade desnecessária, que se reverte em coisas muito negativas. Então, você fica, assim, pensando em umas coisas que pode acontecer, que você fala, não tem como na Terra, tipo, isso acontecer, e daqui a pouco você tá com 40 graus de febre. E muitas vezes, eu fico com a minha cabeça estourando, eu estou sentindo a febre, eu estou com fone de ouvido. E aí começa a um ponto que dói o meu ouvido para que eu tire o fone de ouvido para me perturbar. Então, isso é muito complicado. E aí, o problema disso é que quando você fala isso, e acho que é pela primeira vez eu estou falando isso assim, abertamente, e eu tenho muito cuidado com isso, porque, inclusive, era até com uma pessoa que eu gosto muito, mas muito mesmo, mas deu uma... Eu acho que uma situação muito desnecessária você escutar que isso é esquizofrenia. De repente... Você vira pra mim e diz, mas isso pode ser esquizofrenia. É uma coisa, você diz, mas isso é esquizofrenia. Porque eu leio microexpressões faciais. E eu sei que você é um esquizofrênico. Isso é muito sério. Então, tudo, acho que tem, assim, uma medida. Então, não falar sobre isso, na verdade, não te prejudica. Quando a Wandinha, ela fala que... E várias outras pessoas que têm um dom, assim... que isso não deve ser tão alimentado, se não for necessário, é real. Isso não é legal, não é uma coisa bacana. Então, eu nem sei se é certo você ficar encorajando as pessoas a...
Porque você não sabe o que... Sabe aquele lance, né? Você não sabe o que eu sinto. Você imagina como é você sentir isso e isso. Aí tem uma hora que você já tá sentindo. Então, assim, não é uma coisa legal. Quem vive esse tipo de realidade, ele vive só esse tipo de realidade. Então, se você não quer, né, viver para isso, a vida também, longe disso, ela é um pouco difícil. Porque, por exemplo, acredito que a Wandinha, quando ela tem os problemas dela, ou quando qualquer outra pessoa que, né, tenha um apego aí com esse mundo, eles se sintam de fato incomodados, eles sabem se limpar, eles sabem usar uma pedra certa e tal. Uma pessoa que não usa isso, ela também não procura ajuda para isso. Então, ela é tudo também no seco. Você vai lá, você sente, é desagradável, sempre vai acontecer ali, é pouco, não é bem treinado, e você também não sabe se proteger. Então, é bem difícil. Mas você, tipo, alguma vez identificou dessas vozes que você ouve, alguma mensagem, alguma coisa assim? Ou pra você é só um turbilhão de zunidos, assim? É só um turbilhão de zunidos, porque eu entendo, ou sinto, nem sei dizer, que eu preciso ficar muito quieta. E assim, eu tento não ficar, porque às vezes você não quer ouvir. E às vezes vem um turbilhão, por exemplo, tem lugares que tudo bem, você tá na sala de casa e de repente acontece isso, ok, mas já aconteceu, por exemplo, de estar com uma pessoa amada da família, numa quase UTI ali, e começar a querer vir um turbilhão daquele, de boa, você não quer ouvir. Seja lá, se for fruto da sua imaginação ou não, você não tá afim de ouvir. Então, seria mais ou menos isso. E é por isso que eu digo que cada um tem que trabalhar com aquilo que consegue ter domínio. Eu não entendo, por exemplo, como as pessoas dizem assim, mas eu falo tranquilamente da morte. Eu recebi essa mensagem de morte de determinada pessoa e para mim tá tudo bem, eu vim para isso. Eu não entendo, porque não é uma coisa, assim, nem aceitável de pensar. E todas as vezes que eu penso nisso, eu lembro daquele dia, do que aconteceu naquele dia, da dor, e aí você passa, querendo ou não, você fala, eu não quero. Seja lá o que for, eu não quero ouvir, porque eu sei que é isso que essa pessoa vai passar. É a coisa mais louca, assim, do mundo. Mas não é uma coisa que eu vou dizer, consigo fazer uma previsão. Não, cara, isso é muito único. E esquece, de 10 que você receber aqui que diz que faz isso de verdade, é mentira, tá? Um faz. E às vezes as pessoas, né, têm uma mania de julgar como a pessoa se veste, como a pessoa se comporta, como a pessoa fala, mas eu vou falar que às vezes o que vem de puro mesmo vem do simples. E eu não sei, eu vejo tantas pessoas que eu gostaria de fazer perguntas, assim, e que sentam e tem tanta coisa legal para falar, bacana, mas você é tão culto, você é tão isso, mas o que me faz acreditar na sua verdade? Então, são coisas, assim, a se pensar. Eu já vi pessoas em podcasts e tal, e eu fico pensando, não sei se isso é combinado antes ou é conversado antes. Aí eu sei como funciona determinada coisa, só que essa determinada coisa não é legal, é uma coisa que dá cadeia, você tava lá, entende? Você não tem medo de repente, você diz que viu isso, então você viu um crime. E tal. Essas pessoas dizem que viram essas coisas, então é por isso que eu não acredito. Então, eu acho que é muito mais lógico, parece que não, né? Porque essa pessoa está, no caso, falando de algo que é concreto e material. Por exemplo, um sacrifício. E a Wandinha está falando uma coisa espiritual. É muito mais fácil acreditar que aconteceu um sacrifício físico do que acreditar que alguém do além está mandando uma mensagem para a Wandinha. Só que o que a Wandinha está fazendo não é cadeia, ela não está prejudicando ninguém com aquilo. Mas às vezes o que a pessoa vai falar ali, ninguém se pergunta se aquilo ali pode ser real, entende? Sim. E aí você chega, e também essa pessoa não é uma criminosa, só é difícil de você acreditar que aconteceu. Porque eu acho que a primeira coisa que a pessoa faria era procurar uma autoridade. Sim. Mas isso aí é de cada um. Agora, essa questão de sobrenatural e tal, eu nem gosto dessa palavra. Eu acho essa palavra tão... Eu acho que já virou uma coisa tão banal, assim, sabe? É que nem quando as pessoas começam com... porque tu tem mediunidade. Tá, eu respeito quem fala isso, mas assim... Já deu também, né? Porque qualquer um ali... Meu Deus, eu fui lá, peguei o copo quebrou aqui na minha mão, eu sou médium.
E aí a coisa vira uma grande bagunça, né? E não precisa disso. E às vezes é um momento da sua vida que você está vivendo. Ninguém sabe se futuramente a ciência não vai explicar isso. Como algumas pessoas têm algum grau de energia diferente, que ninguém tem alguma coisa que mede ainda, sei lá. Sim. Porque tem pessoas que fazem uns troços aí, tipo, até bem mais complicado de levitar coisas, fazer coisas levitarem e moverem e tal. Cara, eu já vi isso em vídeo e assim... Nos anos 60, 70, existia a Nina Kulagner. Ah, mas é uma farsa, é uma farsa. Tá, mas foi o quê? Uma vez, e as outras 69, entende? É complicado. Aí você vê que existe sim. Então, eu não sei se futuramente a ciência não pode explicar isso também. Mas esse papo de ser médium, ser banalizado, tá batido mesmo. Tá bem batido. E só uma última pergunta para mim. Você falou que você mudou esse seu essa sua experiência pós-mortem, foi essa mudança dessas vozes ou teve alguma outra mudança que você sentiu de personalidade ou alguma coisa assim? De personalidade, eu acho que uma coisa levou a outra. Eu senti que quando a personalidade mudou, a minha percepção mudou também. Eu tinha umas coisas muito loucas, assim, que dava para facilmente diagnosticar aí como uma depressão. Eu pegava um ônibus, por exemplo, e eu olhava as coisas e eu ficava imaginando. Por exemplo, eu via uma pessoa na rua e era sempre alguma coisa de sofrimento, de dor e tal. E eu passava, assim, e fica assim a orla da praia, então tem muita gente, muito morador de rua ali. E aí eu passava e eu lembro que eu ficava pensando, tá, ele tá carregando isso, mas tá chovendo. Se isso molhar, onde ele vai dormir? Quando eu via, eu já tava, tipo, 3 dias na frente do cara e aquilo não saía da minha cabeça. E à noite eu tava chorando por causa daquilo. Então, eram umas coisas assim, começou com essa sensibilidade muito grande e tal. E aí, depois disso, eu não sei se uma coisa trouxe a outra. Eu não sei qual foi a ordem que isso aconteceu. Mas aí, eu comecei a ver que tudo parece que me emocionava demais. E aí, eu pensei, eu tô doente. Tipo, eu fui, procurei ajuda e tal. Isso depois, né? Ou depois antes? Da cirurgia. Depois. Antes da cirurgia, cara, eu era o ser humano mais insensível da Terra. Tá. O médico disse assim, ó, você pode demorar 3 anos pra você ter alguma coisa e dessa pra melhor, ou você pode dobrar a esquina ali e morrer. Cara, eu queria viver a vida, tipo, sinceramente, não tava nem preocupada com nada. E aí, depois disso, eu não sei se eu também entrei em choque, né? Bom, você tem uma vida agora pra viver e tal. Mas eu comecei a prestar atenção em tudo. Então, se uma criança... Eu ficava lá olhando, às vezes, uma mulher grávida, umas coisas bem nóia mesmo da cabeça. Só que depois disso, eu começava a ter, por exemplo, o sonho com aquela pessoa, e aí aquela pessoa... Eu lembro de uma mulher grávida que ela sempre ficava em um parque que tem em frente à Fonte do Sapo, lá no Canal 5. E ela parava sempre ali, ficava na pracinha. Ela estava grávida de uns 5 meses. E aí um dia eu estava sentada e ela cumprimentou, porque nessa época eu trabalhava na livraria, e ela comprou um livro do bebê. E tal, e ela não sabia o sexo do bebê. E eu lembro que eu cheguei pra ela e falei assim, leva-o de menina. Aí ela falou assim, por quê? Porque tem menos? Eu falei assim, não. Aí ela, mas então por quê? Eu também não sabia responder pra ela. Mas ela pegou e falou assim, tá bom, vou confiar. Pegou, levou o de menina. Quando chegou na outra semana, ela chegou pra mim e falou assim, você acredita que no meu ultrassom deu menina? Então, começam umas coisas que são muito bobinhas, que iam acontecendo, até começar a acontecer coisas sérias mesmo. Tipo, o fulano ali da outra rua foi dessa pra melhor. O cara era, tipo, sei lá, era um colega, era um amigo, era uma amiga. E, de repente, essa pessoa vai embora e ela começa a perguntar pra você em sonho o que tá acontecendo. E aí, o que você faz? Porque, assim... Tem horas até que eu falo em sonho para ser mais prática, porque no fundo parece que a gente não sabe quando é sonho. Fica uma coisa meio misturada. E virar para você e ficar. Eu lembro de uma amiga que eu perdi, que ela ficou, foi muito tempo, perguntando o que tá... Ela não perguntava onde ela estava. Ela perguntava o que está acontecendo. Aí você vai lá, né, e procura, tô doida ou isso tem uma explicação? Aí já começa, você tem que ir para tal lugar, você tem que fazer tal coisa. Eu dizia, cara, não tenho que fazer nada. Eu não fui em lugar nenhum buscar isso, então não tenho que ir em lugar nenhum consertar isso. E ia deixando, só que aí vai passando o tempo, isso vai se tornando uma coisa comum. Meu sono é péssimo. Então, assim, eu durmo pouquíssimas horas e às vezes, assim, ainda preciso tomar um remedinho para conseguir dormir, porque senão dormir é complicado. Então,
talvez isso também me ajude a ser um pouco mais passional na minha vida. Porque eu às vezes, eu pego um caso, eu pego alguma coisa, eu não sei, mas eu não vou dizer que eu vou sentir tudo que aquela pessoa sentiu. Mas muita coisa eu consigo sentir. E é engraçado que quando isso acontece, eu percebo que as pessoas percebem. Eu não sei qual é o motivo, mas todo mundo comenta e eu me sinto... Sabe quando tua mãe te pega fazendo coisa errada? Uhum. Eu me sinto exatamente assim. Então, eu não sei o que levou a que... Quem chegou primeiro. Essa parte, eu não costumo falar muito, porque ela é muito complicada de entender. Então, assim, não vai dar bons cortes, não vai... Não, mas é só a minha experiência com isso, assim. Que, na verdade, é pautada em nada. E isso me fez ter um domínio de religião muito grande. Porque eu comecei a procurar, não em livros, a resposta, mas eu queria saber o que em cada religião fazia o que e tal coisa que pudesse se encaixar aquilo ali. A única religião que eu nunca achei que se encaixava na minha vida era espiritismo. Eu nunca gostei. Uhum. Eu achava tudo muito certo e branco demais, assim. Era muito branco, me sentia meio que, assim, um manicômio. Mas eu paro, assim, penso que tem muitas... São tantas religiões, eu vejo que tem umas que é uma coisa muito louca. Os caras praticamente, assim, estudam anos para chamar isso para eles. Uhum. É um tal de escraviza, capetinha e tudo mais. É uma coisa difícil, assim, de você parar, entender, racionalizar e pensar onde num ser humano falta isso, né? Que precisa disso. Às vezes se torna até bonito de você ler e tal, entender, mas sempre na leitura. Ir com as minhas pernas para qualquer lugar que fosse para averiguar pessoalmente, não. Porque é aquilo. Acho que a leitura, ela tem também uma barreira. Você nunca lê tudo, né? Eu sempre costumo ver o pessoal, às vezes, colocando em documentário e tal, como é a maçonaria. Uhum. E aí você olha, assim, uma coisa tão simplista. E é muito difícil você pensar que uma coisa tão antiga pode ser tão simples. Não é tão simples, é sério, é uma coisa séria. O que é, como é, que nem hoje nem é uma ordem secreta, é uma ordem discreta. E nunca foi secreta. É que as pessoas, elas têm mania de achar que elas podem entrar e fazer, como elas bem entendem, mas eu vejo o pessoal falando muito, né, de como é e tudo mais, e eu vejo o pessoal tentando parar, para as pessoas pararem, mostrando um pouco, mas nunca é suficiente. Então, é assim em todo lugar. Você vai colocar um cara aqui, ele vai dizer, porque eu escravizei sei lá quantos diamonds. Aí depois o outro é meio como uma competição, tipo, eu tenho quantos e você tem quantos. E eu acho isso meio chato, eu acho isso meio feio. Eu gosto muito, por exemplo, da visão da Rosa, do Caça-Fantasmas Brasil. A Rosa, ela é uma pessoa muito... Ela não é uma pessoa que ela se expressa da melhor maneira possível. Eu sempre que eu tenho... Assim, eu falo mesmo, assim, com eles. Ela é uma pessoa maravilhosa, mas ela de fato, ela tem um relacionamento... Eu acho que ela é muito mais próxima dos mortos do que dos vivos, assim. Acho que o problema dela é lidar com o vivo mesmo. E parece um migué, mas não é, gente. Não é uma historinha. Tipo, ela sempre teve isso mesmo, de estar mais ligado com os mortos do que com os vivos. Então, você vai falar qualquer coisa para ela. Ela vai, tipo, te falar. E a coisa vai bater. É uma outra pessoa que, assim, você até quer desacreditar, mas você não consegue. Uhum. Então, eu sinto uma coisa muito boa com ela. Eu sinto uma coisa boa. O problema é que, claro, a gente nunca concorda com tudo, e isso é uma coisa também que nem tem que acontecer. A questão de a evolução alienígena. Isso aí, para mim, já é uma outra história. Uhum. Mas essa parte mais espiritual dela, o respeito que ela tem quando ela vai investigar os lugares, já começa por aí, amigo. Se você tem o respeito, é porque você acredita que tem alguma coisa ali, porque senão você não precisaria, né? A licença, né? Você não pede dar licença obrigado para que não existe. Então, isso aí já, na minha opinião, já de ter esse costume já é muita coisa. E você sente mesmo, até às vezes assistindo, você sente umas coisas estranhas, assim. É que quando a gente pega essas coisas para assistir, a gente se configura a não sentir nada. Mas se te pegar de surpresa, às vezes você pega, você dá umas ripiadas, e aí você fica... É meio estranho, mas
O caso do vídeo, assim, foi bem... Do vídeo que eu fiz, usando a imagem deles, foi muito forte. E era justamente de uma paranormal, o vídeo. E a menina fazia isso. Tipo, derrubava coisas. Então, eu até parei e pensei, será que é uma energia dela ou da própria menina? Não sei até onde isso pode chegar. E assim, caiu um quadro, né? Não, foi um disco. Um disco. Era um disco duplo e sem plástico. E ele estava virado, visivelmente virado. E ele não caiu como quem escorrega, né? Que escorrega assim, tá encostado, ele escorrega assim. Ele fez assim. Só assim. Aí você pode pensar, mas isso aqui é tranquilo. Não, mas era um disco duplo aberto. Assim, você viu, dava para perceber o peso, parece que foi puxado mesmo. Foi muito louco. Se vocês quiserem depois dar uma olhada, ficou. Esse vídeo tá no ar. Tá. Caso Caissara, chama. Tá bem assim. E você começa a ver que aos poucos parece que vai juntando uma energia naquele chapéu. No chapéu do álbum. Juntando. Tem uma hora que parece que aquilo fica muito forte e pum! Cai, parece que puxou, assim. Sim. É muito, muito, muito legal. Tudo bem a gente colocar na edição enquanto você fala? Tudo bem, Pode sem colocar? problema nenhum. Você não vai derrubar nosso vídeo? Não. Tem certeza? Tenho, e eu tava falando aí se aparecer, essa parte nem aparece nada do canal do Caça Fantasmas, mas mesmo se aparecesse, eles não se importam com. Mas eles são brothers nossos também. E eles sempre gostaram bastante cedem. Eles são legais pra caramba. Sim. Eles cedem sempre imagens pra mim, mas se quiser colocar na edição, aí sei lá, constatem. Eu preferi não perguntar muito. Dei uma chamada, perguntei, porque assim, eu trabalho ali, né? E eu gravo de madrugada e sozinha. Então. É a melhor informação. Né? Eu prefiro não saber. Melhor não saber. Você tem mais alguma pergunta? Eu tenho um monte de perguntas, certo. Mas você vai ter que voltar, de verdade. Porque, cara, foi muito interessante. Eu não sabia que tinha tudo isso quando eu perguntei sobre o sobrenatural. Eu achei que, sei lá, tinha acontecido uma coisa específica e aí essa coisa você não falava sobre, mas eu não sabia o quanto tinha. E eu acho que tudo isso potencializa a sua interpretação e a visão das coisas que você tem quando você vai abordar os assuntos. Então foi muito interessante. Eu queria mesmo que você voltasse um dia pra gente falar do resto. Maravilha. Foi uma baita entrevista, uma das mais longas dos últimos tempos. O relógio apitou 2 vezes, praticamente. Mas foi muito legal que você tenha vindo aqui. Josi, né? Tô brincando. Joyce. Só pra dar o troco. Tudo bem, assim, Deco. Sou vingativa. Tá vendo, cara? A gente vai trocando aqui a Tudo bem, salada. Deco. Não, tô Daniel, brincando. você... Daniel, não, também, poxa. Pelo menos um Daniel rolou. Eu quero existir. Nossa, olha, eu acho que eu não apareço nunca mais aqui só de vergonha. Não, ó, foi tudo bem, foi tudo ótimo. Eu adorei que você tenha vindo aí. Desculpa a falta de... eu nunca passei, ninguém nunca me... Entrevistou? Então. Mas foi ótimo. Excelente. Foi excelente porque tô travado aqui, né? tinha um monte de coisa pra falar. Falou, a gente começou ali, foi pro inferno, foi pra livro, foi pra casos espirituais, foi pra cientologia. A gente passou por um belo... E os outros casos, né? Von Richthofen também, coisas que eu não sabia. Um belo panorama de assuntos diversos que foram todos muito enriquecedores, porque várias coisas eu não tinha a menor ideia. E você trouxe uma luz aí para vários assuntos. Nossa, obrigada. Muito obrigado por ter vindo. Eu espero que você volte em breve aqui. Eu sei que Santos não é perto, mas, né? É aquela coisa, né? Só subir a serra. É só subir a serra. Né, Humberto? Vem pela imigrante. Só na plancheta tá tudo bem. Boa. Maravilhoso. Joyce, você que assistiu até aqui, segue a Joyce no canal dela, que tá aqui na descrição. Ler até amanhecer, certo? Certíssimo. Só para eu não falar o canal de outra pessoa. Né? Ler até o amanhecer. Tá na descrição também. O Instagram dela passou aí durante o vídeo todo e também está na descrição, tá certo? Dá essa moral para ela, que ela tem um conteúdo maravilhoso. Por isso ela tá aqui também. E segue a gente também aí, não custa nada, é de graça. Deixa seu like. Valeu e até a próxima. Tchau!